Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do CunhaCast, o papo em que dois cunhados recebem uma ou mais pessoas inspiradoras, altamente inspiradoras. E hoje não poderia ser diferente, estamos recebendo um cara muito especial, médico urologista, né, Carol? Você já viu o perfil, já estudou? Sim, o cara, a gente o cara é top, estuda né? antes, a gente não traz qualquer pessoa aqui nessa mesa, não. Não, um cara de alto gabarito, doutor Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, enfim, nas horas vagas, mestre em tecnologia, inovação, podcaster, professor de vários cursos para médicos. Enfim, cara, prazer imenso tê-lo aqui conosco. E vamos tentar destrinchar um pouco aqui o tema saúde masculina, obviamente com foco em câncer de próstata. Estamos gravando no mês de novembro azul, por coincidência. Olha que legal. Acho que prazer recebê-lo. Bem-vindo, Brunão. Bem-vindo. Prazer todo meu, Carol, Gui, obrigado aí pelo convite. Adorei o projeto porque eu gostei da forma como vocês estão comunicando saúde, ao mesmo tempo trazendo conhecimento técnico de vocês, mas de uma forma descontraída, né? Então, eu acho que no dia a dia a gente acabo falando muito de doença, mas eu sempre tento setar o meu mindset para falar mais de saúde, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Trazer isso pro chão, né? Falar menos de doença e falar mais de saúde. Falar Obrigado. de bem-estar, né? Falar um pouco da sua experiência, além da medicina também, que ajuda muito, né? Para as pessoas realmente terem uma comunicação mais clara. Eu acho legal isso, mais acessível. Sim. Né? A gente tem na figura do médico, eu não sou médica aqui nessa mesa, né? Então a gente tem muita, assim, às vezes parece que tem uma distância, sabe? O médico, eu não sei se eu posso falar, não sei como que ele fala, qual que é a linguagem, uma linguagem às vezes que eu não entendo. Então, um dos nossos propósitos é aproximar as pessoas mesmo, né, da medicina, falar com uma linguagem mais acessível. Eu acho que isso que você tocou é importante. E isso foi a razão, lá atrás, em 2016, eu comecei um canal no YouTube, sentindo essa necessidade. Na verdade, foi de uma... O problema que eu identifiquei lá atrás foi o seguinte: eu indicava um tratamento cirúrgico, na minha especialidade é câncer de próstata e tudo mais, e o paciente geralmente passa comigo 2 ou 3 consultas antes da intervenção. E a gente dá uma grande quantidade de dados, né? A gente sabe que o momento muita que o informação, paciente escuta às vezes a palavra câncer, ele cria um bloqueio, a retenção era muito baixa. E aí o que eu percebi? Que na consulta que antecedia a cirurgia, eu perguntava ativamente as coisas que eu havia perguntado na consulta anterior. E a retenção era muito baixa das orientações pré-operatórias. Então, muitas vezes eu era assim, até repetitivo. E aí eu tive uma ideia de gravar um vídeo com orientações pré-operatórias. Foi 2016. E nesse vídeo eu tirei todo o jargão. Falei, olha, você vai operar sua próstata. Coisas que o médico nem fala para o paciente. Tipo, o que você leva para o hospital no dia da sua cirurgia? Leva escova de dente? Eu não levo. Eu levo uma roupa, eu vou de calça jeans, eu levo um moletom, eu posso ir de chinelo, eu vou de tênis, eu vou ter meu parente pode ficar comigo, eu vou dividir o quarto, eu tenho um banheiro só para mim, meu acompanhante vai ter comida, são coisas que... Detalhes que fazem toda a diferença. A gente nem se toca. E como é que eu vou para casa? E no meu caso, meus pacientes têm que usar uma sonda no pós-operatório, mas essa sonda vai aparecer, posso esconder a sonda em algum lugar? Eu fiz um vídeo básico, o que você deve levar, o que você não pode esquecer para a cirurgia, o que você deve esperar e tudo mais. Subi para o YouTube como um vídeo oculto, né? Você não público. E aí orientei minha secretária a mandar essas orientações 1 semana, 4 dias antes dessa cirurgia aí de próstata e tudo mais. Poxa, mas o feedback, assim, eu achei que foi incrível, assim. O paciente voltou e falou, doutor, e você vai me mandar o vídeo do pós agora? Você tem que falar o do pós. Adorou. Aí eu já soltei o vídeo do pós. Foi assim, foi 2016. Fiz um outro e comecei a passar os vídeos. Um belo dia, criei coragem, porque lembra, 2016, não sei se você vai lembrar, Guilherme, mas era meio... Ainda 2015, 10 anos atrás... Não era muito bem visto um médico estar na internet. Exatamente. Não era. Como num catálogo, mostrar seu trabalho. Exatamente. E a gente fez toda a formação tradicional, né? Exatamente. Faculdade, residência, fellow, mestrado, doutorado e tal, essas coisas. E aí você fala, como é que eu vou descer do pedestal e vou me comunicar de forma direta com o paciente? Você é treinado, parece que isso é falta de profissionalismo, você não é bom. Isso é picaretagem. Você está... Então, desconstruir... Isso foi a minha primeira barreira para publicar esse vídeo no YouTube.
E logo em seguida, eu coloquei o meu nome numa plataforma médica que estava começando. Acho que pode falar aqui, o Doctoralia, que estava começando nessa época. É uma plataforma espanhola que veio para o Brasil. Coloquei lá meus dados, tudo. Falei, ok, meio que escondido assim, né? Que nada. Bateu, acho que 1 mês e pouco. Eu que não tinha paciente no consultório privado ainda. Eu estava no AC Camargo, no Hospital de Câncer. E eu só tinha os pacientes da instituição, operava muito. E começaram a aparecer os primeiros pacientes da internet, porque tinham se identificado com a linguagem. E aí veio um senhor de Minas Gerais, pegou um avião, veio para São Paulo, estava com uma cirurgia marcada lá, esse paciente eu nunca vou esquecer, e ele estava tudo pronto para operar, um senhor com câncer de próstata, Henrique, eu vou lembrar, obviamente não vou falar o nome dele, o completo, mas o Henrique veio, e aí fiz uma consulta de 1 hora com ele, expliquei tudo, falei, olha, desejo boa sorte nas suas cirurgias, acho que a conduta está correta, mas falou, não, doutor, mas como é que faz para agendar? Não, mas você não está com a cirurgia marcada lá? Aí ele, não, mas eu quero fazer aqui em São Paulo. Eu vou fazer com o senhor. Aquilo ali foi um machado na minha cabeça, porque eu falei, poxa, era aquela premissa de como você vai fazer uma cirurgia com um médico que você conheceu pela internet. Sim. E ali eu entendi que, na verdade, credibilidade, ela vem com verdade. Se você comunica, se você é honesto na sua comunicação, se você entrega um serviço, a pessoa vê valor no que você está falando, ela vai, entre aspas, aqui eu vou usar um termo dos negócios, ela vai fazer negócio com você, né? Porque ela confia em ela você, confia, né? ela se identificou com você. Não tem contrato assinado, é um aperto de mão. Eu confio que você vai fazer tudo melhor para mim, né? O que você puder de melhor para mim. Porque essa é a relação médico-paciente. É mais forte que o papel. Exatamente, isso é muito forte. É muito forte. E eu falei, poxa, então quer dizer que é possível essa conexão? Então aquilo ali foi uma coisa que me deu muita visão, assim. Eu falei, não, isso aqui é o caminho. Eu preciso... Faz sentido. Faz sentido. E Nossa, foi a forma que eu encontrei de reconstruir na minha mente que eu não precisava ter uma grande instituição por trás de mim para conseguir falar com o meu paciente. Para conseguir falar. E o médico, acho que nas últimas gerações, ele veio se escondendo atrás das grandes instituições. O médico foi perdendo a autonomia dele. Sabe? A própria relação médico e paciente foi virando mais comercial. Eu venho aqui, faço o meu plantão, vou embora, acabou. E esse distanciamento, né? A medicina foi fragmentando. Então eu achei que foi a forma que eu encontrei de falar direto lá na ponta, né? E basicamente isso, saindo do pedestal e conversando e não sendo paternalista, né? Porque às vezes o médico pode confundir. Eu não vou falar porque eu não quero falar. Porque deu uma bolinha, um carocinho, não sei o que. Não é isso. Você pode falar, olha, existe um tumor benigno, o que é um tumor benigno, o que é um tumor maligno. Você pode usar termos técnicos, você pode pegar um estudo científico e traduzir aquilo ali para o paciente. Falar, olha, esse estudo aqui, tá vendo essa curva? Isso aqui diz que quem tomou esse remédio aqui, com isso aqui, teve menos efeito colateral do que viveu mais do que isso. As pessoas entendem isso, correto? Sim. Exato. Não precisa falar. A curva de Kaplan-Meier mostrou que a diferença estatisticamente significa... Não precisa desse medicase em todas as situações. Uma coisa é a gente estar aqui, né, técnicos aqui, profissionais e tudo, mas outra coisa é você descer do pedestal e comunicar. Então, acho que falei demais, mas maravilhoso. Era para dizer que eu acho que o médico que quer ir para o digital, o profissional, o médico independente, o profissional que quer ir para o digital, ele tem que entender que não é sobre ele. Não é sobre ele. Ninguém está ali para te ver, você não é uma novela. Esse shape aqui, ninguém tá ali para te ver. Qual o valor que você leva para as pessoas que estão te vendo. As pessoas querem a transformação. Elas não querem saber como você chegou, elas querem saber o que eu faço, essa informação vai me ajudar na consulta com o meu médico, como isso pode ser útil no meu caso. Então é o racional. Né? E é isso que elas buscam quando elas vão consumir conteúdo de saúde. Elas não querem ali, porque eu vou ver lá. Não é isso. É por que eu vou lá? O que eu ganho ficando 20 minutos ali, 30 minutos ali na frente? Por que eu saio melhor? Então, acho que quando a gente vai produzir conteúdo, você tem que sempre se perguntar o que a pessoa que vai assistir esse vídeo, ao acabar esse vídeo, vai sair melhor. Isso. Vai acrescentar na vida dela. Sim. Não na minha vida. E aí a roda da boa esperança, da fortuna, né? A fortuna é a sorte, é o azar, é a fortuna. A roda da fortuna, ela vai rodando a seu favor, porque
Você vai se conectar com as pessoas. Então eu acredito muito nisso. Você tocou num ponto que faz muito sentido para mim. Eu até hoje não sou um produtor de conteúdo, né, como se fala. E eu lembro bem, na época eu trabalhava no AC Camargo também, eu lembro você começando, você era sempre o cara que estava ali no conforto médico com o computador ativo, fazendo mil coisas, enquanto o pessoal ali estava só comendo, tomando cafezinho. E, enfim, a gente já via ali que você era diferenciado nesse sentido. Mas eu lembro também de que eu e muita gente da minha geração, da nossa, até hoje deixa de produzir esses conteúdos com essa visão de que a internet é um território da picaretagem, da desinformação, do busca-like, do dinheiro fácil. E então é muito bom para pessoas, agora falando da minha vivência, como eu, que não são, né, produtores de conteúdo, que não vivem esse mundo ali da internet, ver pessoas que você sabe, pela experiência pessoal, que são muito sérias, são muito corretas, que são muito éticas e que são muito gabaritadas tecnicamente, dominando esse cenário. A gente vê muito isso, essa inversão, acho que tem acontecido nos últimos anos, né? Pessoas boas, médicos bons, profissionais bons, não só médicos, entendendo que precisa dominar, talvez até para poder empurrar esses outros que eventualmente ainda existem para um cantinho, para não deixar tomar conta, não é isso? Não, e você falando de saúde masculina, porque o homem não se cuida. Então, assim, a maioria dos homens, não vou generalizar. Mas é verdade. Então, poxa, você tá ali informando e o homem se identificar com a sua linguagem, né? Nossa, gente, melhor ainda, porque eu tenho uma estatística do meu próprio consultório. A gente levantou isso para uma matéria, isso foi no começo do ano passado, tentei que atualizar isso, mas era dados de 2024 do meu consultório. 80% dos meus pacientes, 85% são homens. Então, o urologista atende, obviamente, mulheres, né, rim, bexiga, mas quem me procura, 85% são homens. E aí, quando a gente foi pegar os contatos, no meu prontuário tem sempre quem é o contato, o relacionamento, enfim, para, né, o contato, o prontuário médico. A gente percebeu que dessas consultas agendadas dos pacientes homens, 70% foram agendadas por uma figura feminina. Né? E aí a gente foi começar a fazer uma pesquisa. É a filha, é a esposa, é a mãe, é sempre assim. É assim mesmo. Então eu tenho vários pacientes, por exemplo, que me procuram com problema de próstata, mas às vezes quem teve o primeiro contato foi uma figura feminina. Lógico que o homem tem procurado mais também, isso é fato. Acho que a informação vem melhorando. Mas ainda a figura feminina na vida do homem brasileiro, não sei se é no mundo inteiro, mas no homem brasileiro ainda é predominante e muitos caras não morreram ainda por conta das mulheres, ou filha, ou companheira. Santas mulheres. Então, é real ainda. Então, eu também entendi que a produção de conteúdo, até na minha comunicação, que antes era muito voltada só para o homem, mas eu sempre faço essa referência para quem está assistindo. Boa. Olha, se você tem o pai, o seu irmão, o seu tio, o seu esposo, o seu companheiro, olha, traz ele, relembra. Não pode. E o homem ainda está muito atrelado a essa questão do super-homem, né? Eu acho que eu tenho uma teoria que, como a gente não tem um evento menstruação, eu acho que... Eu tenho uma teoria, porque para mulher... E aqui eu tô falando, acho que é experiência pessoal, como homem, né? Acho que as meninas, elas têm um marco muito significante na vida delas, que é a questão da menstruação. E ali, parece que, nossa, agora eu já sou uma mocinha. E aí tem aquele vínculo, né, com a mãe, com a cuidadora, enfim, com a família, que vai no ginecologista, vai começar a falar de sexualidade, tem a questão de doenças sexualmente transmissíveis, tudo lá, campanha de vacinação contra o HPV, tem muita coisa. Então a mulher, para ela, quando ela debuta no mundo da vida adulta, ela já tem um contato com o médico. E a gente não tem esse momento. Pô, os caras estão com 18 anos jogando videogame em casa, acho que ainda... Nada contra o videogame, mas, tipo, quando é que vai falar que, agora você é rapazinho agora, viu? Agora, olha, agora não é mais criança, né? Não tem isso, né? Para fazer o check-up preventivo. A gente trocou essa ideia numa outra gravação, lembra? Eu também tenho uma teoria parecida de que... o homem, até a idade da gente ir ao pediatra, é igual. A mãe e o pai levam e tem o mesmo cuidado, a mesma preocupação.
depois que vem a menstruação, a mulher vira uma mocinha, vai pro ginecologista, entra numa rotina de que, ó, todo ano que vem eu te vejo aqui. Isso gera um cuidado para a saúde como um todo. É natural. O homem fica largado, ó. É tipo assim, agora você não vai mais ao pediatra, você volta a ir ao médico aos 40 anos de idade quando você for no urologista. Não tem a figura do ginecologista, e fora que né? também as mulheres têm mais contato também com serviços de saúde da parte estética. Então, também, eventualmente, ela vai no dermato, no salão, alguma coisa. Me deu uma pinta aqui. Aí a dermato já fala, olha, passa com fulano. Eu tô com problema não sei o que aqui. Meu marido tá com pedra no rim. Você não tem um médico para indicar? Então, aí a dermato já indica que outra. Então, é uma rede. Que é a natureza feminina. E as relações das mulheres são mais profundas do que a nossa, né? Sim. Nossa, e aí, beleza? Bom também. E as coisas? Não, tá, tudo bom. E aí, tudo tranquilo? Não, tudo na paz. Tipo... É verdade. E as mulheres não. E aí, como é que você tá? Mas e as crianças? E não sei o quê? E como é que tá? Resolveu aquele problema? Tipo, elas vão mais fundo nas... E a gente já relata, olha, eu fui no médico. Você tá com isso? Eu fui no médico e foi assim. Me passa também. O telefone aqui. Rola uma rede, isso aí. E o homem não. Indicações. A gente tem que estar super homem o tempo inteiro ali. Falou, não, tá tudo bem, não, tá aqui, sem nada, sempre não. Isso tá aí, bem. Não, isso aí vai passar. Eu vou lá dizer, eu já sei o que ele vai falar pra mim. Falar que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que... já sei o que fazer. Então, a gente tem essa característica mesmo e eu acho que isso acaba afastando. Então, o homem chega geralmente numa condição aí diferente das mulheres, em geral. A gente vê isso em câncer de bexiga. Muitos homens chegam com doença geralmente mais avançada, mas não porque o câncer é mais agressivo nos homens, é porque as mulheres, ao menor sinal de que algo vai mal, uma ardência para urinar, um pequeno sangramento, em geral elas já procuram. Então a gente acaba descobrindo câncer de bexiga mais cedo em mulheres do que nos seus pares da mesma idade, homens. Sim. Você ajusta isso para a idade. Interessante isso. Deveríamos estimular os homens a ir ao urologista desde os 20 anos de idade, que seja? Olha, o urologista, ele é um médico que ele está presente na vida do homem desde o nascimento. Então não vamos longe. Criancinha nasceu, menininho nasceu. Primeira coisa que o pediatra faz lá, ver se o testículo desceu, se tem uma hérnia, se a genitália do menininho... Né? Se tem um intersexo, fimose e tudo mais. Então ali, um urologista pode fazer parte. Segundo momento, garotinho ali entrou na puberdade. Né? Então, às vezes ele está demorando a entrar na puberdade. Então, existe puberdade precoce e existe puberdade tardia. O urologista também pode. É que o pediatra acaba assumindo esse papel, mas em alguma situação. Outro momento, é um adulto jovem, está pensando ali em constituir família, pensou em ter filhos. O urologista também, avaliar a fertilidade. Os caras aqui, 40 a mais, eu e você, vão começar a ter sintomas urinários, prostáticos. O urologista está ali. E lá no pico dos 50 anos, 45, já vem outras preocupações, câncer de próstata. E lá na frente... Né, a questão da perda, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é, entre aspas, né, a andropausa masculina. Sim. Então, queda de libido, perda de massa muscular, demência, fraqueza, osteoporose. Então, o uro, ele está com a gente a vida inteira. Acho que o homem precisa descobrir o urologista dele. Trabalho nosso, tentar divulgar isso, né, cara? Agora, talvez também tenham... Será que os urologistas, ao longo desses anos todos, não foram um pouco reticentes, resistentes a esse tipo de acompanhamento? Porque a gente sabe que o urologista é uma formação cirúrgica. Exato. A gente fala urologista, mas ele é um cirurgião urológico, digamos assim. E às vezes, por fato de não usar a palavra cirurgião, às vezes a pessoa acha que o urologista não é... Mas é um cirurgião. E a gente sabe que muito cirurgião não gosta desse acompanhamento clínico. Então, não é todo médico... Ainda mais cirurgião que tem esse olhar que você tem. Será que é uma falha também dos urologistas em não querer esses pacientes? Eu concordo com você, tem esse ponto. Também tem uma mudança de comportamento masculino. O homem está procurando muito mais por procedimentos estéticos. Verdade. Né? Então, agora crescendo a questão da estética genital, enfim, várias questões. Então, o homem está mais próximo. Eu concordo com você que na formação a gente não é muito mais direcionado para o tratamento cirúrgico, se é uma falha, mas eu acho que isso está mudando também. Eu acho que está mudando. O urologista está começando a entender que ele tem realmente que cuidar e que ele pode agir
em vários momentos, não só com terapias cirúrgicas também, acompanhamento de reposição hormonal, estética genital. Posso agora a parte de emagrecimento, muitos homens perdendo muito peso por conta dessas novas medicações, né? Então fica às vezes uma questão estética genital que incomoda. Então, ele vai procurar também por essa assistência. Então, eu acho que são fases, né? São momentos. E eu acho que a gente está vivendo essa transição também. Porque o mercado mudou. O homem também está exigindo outras coisas, né? E eu acho que o urologista vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Quem vai sobreviver é quem tiver essa visão. Senão, você vai estar ali só prestando mesmo o serviço. No meu sem caso, conexão, sem vínculo. Eu passei a vida dos 13 anos, mocinha, até hoje, com o mesmo ginecologista. E eu não vou a outros médicos a menos que ele me indique. O vínculo. Entendeu? Então, assim, e como eu nunca tive problema de saúde, eu passei a vida com um médico cuidando de mim e assim, eu tô ótima. Agora ele tá envelhecendo, eu tô desesperada. Doutor Paulo, o senhor não pode parar. Tá vendo como é o vínculo, né? E o homem poderia ter, então, na figura do urologista, esse médico para acompanhar todas as fases da vida e se tivesse, né, alguma... agora procura um especialista aqui, talvez, né, mas ter esse acompanhamento também. Seria o mundo ideal, né? Bacana, é uma boa ideia. Sabe uma coisa que eu acho que afastou muito? Por um lado foi bom, as campanhas do Novembro Azul e tudo. Acho ótimo. Perfeito, tem que fazer mesmo. É um problema de saúde pública, 70 mil homens todos os anos no Brasil, 13 mil mortes todos os anos, segundo dados do INCA. Câncer de próstata. Câncer de próstata. É o segundo câncer mais frequente em nós homens, fica atrás só de pele, não melanoma. Então, para nós homens, 70 mil todos os anos e câncer de mama em torno disso também. Então, a próstata para o homem é o análogo da mama para as mulheres. Só que qual a diferença? Os dois não causam sintomas, essa semelhança, mama e próstata, só que a mulher consegue fazer autoexame, consegue detectar, é mais acessível a mama para fazer exames. A próstata tem a questão do tabu. Isso é. Então, essa questão do toque retal, que é importante, a gente pode até cavar nisso, mas eu acho que virou uma barreira para o homem procurar o uro, porque ele associa assim, se eu for no uro, vou tomar uma dedada. Uma dedada. Esse é o ponto. Então, eu acho que nosso trabalho como urologista, isso é muito legal esse espaço aqui, é para comunicar, falar, olha, primeiro, o toque ele é importante, mas não é obrigatório. Ninguém vai amarrar você para fazer um toque. Segundo, o toque não precisa ser feito em toda a consulta. E não vai ser feito toda vez que você vai no urologista. E outra, a consulta urológica ela é muito ampla. A gente vai perguntar sobre como é que você está dormindo. Você ronca? Você está tendo dificuldade de perder peso? Aí entra na sua área. Síndrome metabólica, né? O cara roncador, hipertenso, cintura abdominal ali 130, insulina lá em cima, hemoglobina glicada ali de 7. E ele cansado todo dia. Eu sempre pergunto, você dorme bem? Não, se deixar eu durmo em qualquer lugar. Ele acha que dormir no sofá em qualquer lugar é dormir bem. Perfeito. Entendeu? Então, muitas das vezes o paciente me procura e fala, doutor, já não estou mais como era antes. Não tenho mais aquela ereção, não estou legal, quero tomar uma testosterona. Eu falo, não, peraí. Calma. Tá, por que a sua testosterona está baixa? Por quê? Por quê? Aí que eu comecei a explicar para ele. Falar, você dorme bem? Eu durmo 8 horas por dia. Você acorda bem, estou bom para trabalhar. Eu falei, será? É a mesma coisa que eu perguntar para um paciente, você come bem? Você passa fome? Ele fala, não, eu vou no McDonald's todo dia. Não passa fome, certo? Mas você come bem? Aí é diferente. Né? Aí é diferente. Exatamente. É a mesma coisa. Você dorme? Não, eu durmo 8 horas. Você dorme bem? O que é dormir bem? Dormir bem é um sono reparador. Se você não dorme bem, vai te faltar energia durante o dia. Você só tem 2 opções quando falta energia. Ou você deita e dorme, ou você pega um doce, um pão, um carboidrato. Você pode falar até melhor do que eu, e vai dar um up. Dar um pico a sua dopamina vai... Exatamente, porque o cérebro, para quem está nos assistindo aí, o cérebro ele não consome proteína, o cérebro não consome gordura, o cérebro não consome nada além vitamina, o cérebro não consome nada, o cérebro consome uma coisa, açúcar, glicose. Só isso. É uma máquina de queimar glicose, açúcar. Então, mesmo que você seja rechonchudinho aí, o cérebro não vai esperar quebrar a gordura do fígado. Quem dera, né? Vamos lá. Quebrar a gordura abdominal, não sei o quê. Para você... Me dá açúcar. Me dá açúcar. O açúcar tá no refrigerante, tá no caramelo, tá no arroz. É aquele cara que ia ficar bem com uma colher de arroz, mas ele põe 2, 3, 4, 6, põe um macarrão,
põe a carne, põe não sei o quê, põe farinha, põe lá, e come. Aí ele fica bonzão, ele trabalha o dia inteiro, né? A conta fecha, energética, mas o preço é caro. Exatamente. O preço é o que a gente tá vendo aí, né? A gente tá vendo. Aí ganha peso, ronca mais, a testosterona que era para ser liberada no período do sono não é liberada e ele começa... Outro mito que acontece é que fala assim da ereção matinal, né? Fala assim, porque eu não tenho mais a ereção matinal e quando eu acordo é porque minha bexiga tá cheia, né? Fala que é a força do mijo, né? Tem essa expressão. Eu falo, olha, para pensar, raciocina bem. Se isso fosse verdade, o Viagra estava acabado. Era só você encher a bexiga de água, segurar qualquer hora do dia, segurar o xixi e você tem uma ereção. Bum, bum. Não, concorda? Por que é só a ereção da manhã, então? É que você tá com a bexiga cheia e nos outros momentos do dia você não tem uma ereção quando a bexiga tá cheia. A pessoa quer se enganar, Quer né? se enganar. Então não é. A ereção matinal acontece por uma coisa chamada ciclo circadiano. Que, traduzindo, você dorme, o seu corpo, o metabolismo descansa e os hormônios são produzidos. Meia hora antes de você acordar, libera a testosterona e, coincidentemente, você vai estar com a ereção e vai estar com a bexiga cheia. Aí você vai lá e urina, porque você estava dormindo. A bexiga encheu. Mas não tem nada a ver a bexiga com a ereção. Você vai conseguir ter uma relação de manhã ainda. Então, peraí, você fala pra sua esposa, peraí que eu vou beber água aqui, já volto. Porque eu vou encher a bexiga, já volto. Não é assim. Então, aí as receitas mágicas começam a surgir. Porque vai, às vezes, num profissional que até sabe, eu duvido que o profissional não sabe, porque a gente aprende isso na faculdade. Eu também duvido, a gente conversou sobre sabe. isso. Claro que o profissional sabe que sabe. Pelo amor, gente. Você não tem como você formar na faculdade de medicina se você não não saber como é que é produzida a testosterona. É impossível. Assim, não tem como. Interesses Mas o que é mais fácil? Secundários. O que é mais fácil? É aplicar ali a testosterona ou você chegar para ele e falar, vamos fazer uma reeducação alimentar e vamos dormir melhor. E ainda digo mais, o erro, a sequência é dormir melhor para depois a reeducação alimentar. Você vai até me matar aqui por isso. Mas eu sempre falo para eles assim, não adianta eu mexer na sua dieta agora, tirar seu carboidrato, se você não recarrega a bateria à noite. Você não aguenta uma semana de dieta, de reeducação. Eu sei que eu tô sendo extremista. Faz todo sentido. Não. Tô sendo extremista. Faz todo sentido, se porque você parar pra pensar. O corpo dele tá naquele equilíbrio ali, ele tá vivendo. Sim. Se você tira aqui aquela dose de carboidrato abruptamente, o que acontece? O cara fica louco, fica irritado, dá sono, fica cansado, fadigado. Aí a academia, a atividade física, vira o quê? Tortura. Um peso. Sim. É mais um peso na vida. A pessoa não mantém. Não mantém. Então você só vai conseguir fazer atividade física que é prazerosa quando você vai com energia para gastar. Só gasta quem tem sobrando. Senão você vai para academia no cheque especial. Amigo, você só vai pagar juros. Vira uma tormenta. Só vai pagar juros, não vai ver resultado. Aí você vai, tá pagando a mínima fatura do cartão ali. Sim. Vai na academia, fica lá meia hora, entediado. Aí pagou lá, só o mínimo do cartão. Aí, mas não vejo resultado. Não vai ver nunca. Não vai ver nunca, porque tá dormindo errado. O juros está correndo. É um ciclo, né? É um ciclo, são várias ações que você vai repetindo. Juro composto. Mas eu queria pegar um gancho que você citou, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que é justamente a campanha do Novembro Azul. De modo geral, então, você acha que vale a pena, traz de fato algum impacto na prática do ponto de vista populacional essas campanhas? Nossa, obrigado. Essa pergunta é excelente. Bom, vamos pegar dois contextos. Inclusive, por coincidência, agora desse Novembro Azul, há 15 dias atrás, um congresso europeu que aconteceu em Berlim, foi atualizado um dado de um estudo populacional. Foram 160 mil homens europeus que foram acompanhados por rastreamento. Basicamente, eles pegaram 8 países, em um grupo eles rastrearam, uns a cada 2 anos, outro a cada 4 anos, era variado, com o PSA e o TOC. Tá? E um outro grupo eles não fizeram esse rastreamento proposital. E acompanharam esses pacientes por 23 anos. O que eles viram? Uau. 23 anos. O que eles viram? Depois de 23 anos, foi atualizado agora. Depois de 23 anos, os pacientes que foram rastreados, eles tiveram um risco de morte 17% menor do que aqueles que não foram rastreados. Então, esse estudo diz pra gente que rastrear, diagnosticar mais cedo faz sentido. Do outro lado do oceano, tem um estudo americano, que chama PLCO. E esse estudo falou o seguinte, que olha, não teve diferença em 18 anos. E aí, baseado nesse estudo, algumas sociedades falaram assim, não precisa
fazer rastreamento. Só que quando você pega para analisar esse estudo americano, eles viram que, na verdade, os pacientes que eram para estar no braço de não fazer rastreamento, eles faziam escondido. Tem o que a gente chama de contaminação. 60% fez fora do estudo. Por medo, receio. Exatamente. Então, na verdade, o que o estudo americano fala é que rastrear mais não tem tanta diferença de que rastrear um pouquinho menos. pouco menos. E aí fala que não tem diferença. Interessante. Tá? E aí, baseado nisso, algumas sociedades americanas, inclusive o Ministério da Saúde brasileiro, falaram assim, ó, não precisamos rastrear. Agora vamos trazer isso para o Brasil. Gente, o Brasil é completamente heterogêneo. No Brasil, 30% dos homens que descobrem câncer de próstata já têm uma doença avançada ou com metástase. 30%. É muita coisa, hein? Quando você vai para países desenvolvidos, essa taxa é de 10%, 8%. Então, o que está acontecendo? O homem brasileiro, ele já chega tarde. Então, falar que não vai rastrear, falar que não vai fazer o toque, falar que não tem que fazer rastreamento aqui, você não vai nem ver esse paciente. Você vai ver quando ele já está numa fase final, terminal. Então, eu acho que o problema era você rastrear muito e você descobrir a doença tão no início que você ia acabar tratando pacientes que não precisavam de tratamento, que a gente chama de supertratamento. Então, você pega tão no início que ele podia esperar mais 10 anos para fazer o tratamento e aí você faz uma cirurgia aqui, sendo que seria o mesmo efeito se ele operasse daqui 10 anos. Então, esse é um problema que é o embaraço dos ricos, que eles chamam, Sim. que é o Rich People Embarrassment, né? Que eles têm tantas opções, eles rastreiam tanto que eles já estão tendo problemas de tratar muito cedo. Mas isso não é a nossa realidade. Então, o Brasil ainda... E outra coisa, nós somos um país de 200 milhões de pessoas. Você imagina, 100 milhões de homens, 30 milhões de homens têm que ser rastreados todos os anos. Como é que você faz isso? Ressonância para todo mundo? Nem tem máquina para fazer isso em lugar nenhum. Não dá. Então você faz o quê? Você faz uma triagem. Então você chama quem tem mais de 40 anos, 45 anos. Isso. Quem tem pacientes com pai ou irmão com câncer de próstata, vem para cá. Faz o PSA. Quem tem um PSA mais do que 2,5, vem para cá. Quem tem o toque alterado ou não, vem para cá. Opa, essa turma aqui, alto risco de ter câncer. Alto risco. Porque na população em geral, 1 em cada 7 homens vão ter. Agora, se eu faço a triagem, eu consigo chegar nessa estatística de 1 para 4. E se eu faço uma ressonância aqui e outros testes, eu chego de... Eu falei 4 em 7. 4 em 7. Se eu refino mais ainda, eu chego em 6 em 7. Então, quanto mais preciso é a minha peneira... Seu tiro fica mais certeiro, mais certeiro, né? é a minha biópsia. Então, eu biopsio menos homens sem necessidade. Então, sim. Resumindo, eu acho que o Brasil tem que continuar tem que manter. rastreamento. Talvez daqui não sei quantas décadas a gente vire um problema de rico. Vire um problema de rico. Discussão de sexo dos anjos. Exatamente. Aí a gente vai ter o problema do nosso, estamos diagnosticando muitos cânceres de próstata muito cedo e esses homens estão sendo mutilados porque estão recebendo tratamento 10 anos antes, não precisariam ser tratados. Pô, legal, vamos fazer essa discussão, ok, mas ainda a gente precisa... Já não é o momento. A gente precisa falar de Não saneamento básico, a gente precisa falar de ensino básico, a gente precisa falar de ensino médio, a gente precisa falar de outras coisas ainda, né, para chegar nesse ponto. Essa é a minha opinião. Você vê em novembro uma procura maior? Bem maior. Sim. Bem maior. Então, realmente é legal, é válido não, é legal, mesmo. É legal, é né? legal. Sim, não, acho que é importante. Mas é uma pena que isso... É só em novembro. Esse pico... assim, eu acho que eu tenho um viés de como eu comunico muito em redes sociais, tem o canal e tudo. Então, eu acho que eu tenho esse viés aí de ver esse paciente que vem o ano todo. Então, mas eu acho que não representa a realidade... Não é a realidade. Eu acho que o homem não vai o ano todo. Tem realmente os picos aí. Eu sempre gosto de dizer para meus pacientes assim, ó, deixa para fazer seu check-up todo ano depois do seu aniversário. Isso é o segredo. Nunca faz antes, senão você pode estragar a festa também. Curte a festa. Boa. Curte seu aniversário. Aí depois do aniversário, você espera um mês e você faz o check-up. Vai fazer tanta diferença. Né? Porque se você tiver que fazer algum tratamento, você comemora no ano que vem de novo, tá tranquilo, entendeu? Então, nunca faça antes. Cria uma data, tipo, fez aniversário, agora vai lá. Sempre faz depois, seu sempre depois. Check-up. É um bom hábito. Uma boa dica. Isso eu aprendi com o paciente. Falou, doutor, nunca faço antes do meu aniversário, sempre depois, porque pelo menos eu aproveitei a festa. A gente, em outra conversa, é bobeira, mas vou falar. O Gui falou, o homem não vai muito ao médico. Aí eu falei, ele vai quando ele já tá com problema de ereção, geralmente. É verdade, mas é verdade. Não é? Você sabe quais são as duas principais causas? Desespero. Você sabe quais são as duas principais causas de procura de consulta ao urologista?
Isso não sou eu que estou dizendo, não. É dado mesmo da sociedade. Disfunção erétil e ejaculação precoce. Putz. Muito mais do que prevenção de câncer de próstata. Todo o resto, assim, disparado. Disparado. Do urologista geral, né? Do urologista geral. Sim. Quando você vai nichando, tem um cara que faz mais infertilidade, outro faz mais oncologia, mas consultório do urologista geral, 80%. Ejaculação precoce ou disfunção erétil. Esse é o que move o homem para ir buscar. Aí depois vem problemas urinários, jato está fraco e tudo mais, todo o resto. Impressionante. E no PS é pedra, cólica renal. Cólica renal. Que é uma aí é urgência, né? Aí é urgência. É uma das principais urgências, eu acho. Esse é um dos momentos que eu mais ando de mão dadas com a Nutri. Lá no consultório, a Marcela me ajuda bastante, porque é uma doença metabólica também, né? Então a gente precisa muito dessa reeducação alimentar. É alimentar, né? E metabólica, o cálculo renal. E né? você tem, entrando nesse nicho, você notou, percebeu ao longo desses anos, com toda essa mudança, pelo menos da população que a gente convive, né? Claro que num país como o nosso sempre volta aquela questão dos extremos econômicos, muita gente que, enfim, não tem tanto acesso. Mas na classe média, teve nos últimos anos um boom de procura por suplementos, né? Creatina, tudo isso aí. Você notou muita diferença em relação a cálculo renal, com toda essa suplementação, eventualmente desenfreada? Isso tem aumentado muito mesmo? Sim, tem aumentado bastante. E outra coisa que também o cálculo renal, que tem uma relação também com um tipo específico de cálculo renal, que é o cálculo renal de ácido úrico. Sim. Esse é o que mais vai influenciar nessa questão de suplementação, porque vai acidificar a urina. Mas o que me chama a atenção também, acho que é um gancho, o boom que a gente vai ter na próxima década de casais lutando contra a infertilidade. Porque a reposição de testosterona, ela vai aumentar, obviamente, a testa, ele vai ficar bem fisicamente, só que o testículo para de produzir. E quanto mais tempo ele passa usando a reposição de testosterona, essa suplementação, menos o testículo produz espermatozoide. Então, essa turma vai chegar lá na frente, né, que começou a usar a bomba aí com 30, com 20, 30 anos, eles chegam lá no final dos 30 querendo ter filhos, e a taxa de fertilidade por métodos naturais ela despenca. Então há uma projeção, inclusive de algumas casas de investimentos, já fazendo aquisições de verdade. Uma das teses de investimento. A maior parte não sei se é a maior parte, mas um grande número, pelo menos, das clínicas de fertilização in vitro, pelo menos em São Paulo, hoje já pertence a fundos de investimento. Fundos de investimento. Gente. Não são mais médicos. Já prevendo o futuro próximo. Vai chegar. Não tem, é inevitável, vai chegar. Porque o uso na sociedade está disseminado. E essa turma vai querer, alguns, né? Acredito que a grande maioria vai querer constituir família de alguma forma. E há duas forças populacionais. A brasileira tendo filho mais tarde, tendo menos filho. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números. Sim. Né? Tendo menos filho e mais tarde. E os homens usando mais anabolizante. Faz a conta. Não fecha, né? Faz a conta. Então, assim, vai aumentar. Não tem como. Porque é o que você falou. Então, se você quiser ganhar dinheiro, investe nisso aí. Fertilização in vitro aí é o próximo. Você falou tem que dormir antes de qualquer coisa, tem que melhorar a alimentação, mas a pessoa não quer nada disso. Ela quer tomar testosterona como forma de resolver o problema agora, porque aí ela, além de ganhar massa muscular, ela acredita que ela vai ter mais desejo sexual e vai resolver todos os problemas do homem. Melhorar a performance, o povo acredita nisso e tá se vendendo isso, né? Demais. Eu queria até te perguntar, agora eu vou fazer de entrevistador aqui, queria até te perguntar, eu conversando essa semana com a nossa nutricionista, que é a Marcela Seriacop, lá da clínica, e ela falou, poxa, diminuiu bastante, né? Eu falei, Marcelo, o que aconteceu? Não, diminuiu bastante. Eu falei, mas por quê? As pessoas não estão mais procurando tanto nutricionista? Não, canetinha. É porque o nutrólogo... Impressionante isso aí. O nutrólogo pode prescrever tanto medicação quanto hormônios. E o nutricionista não pode, entendeu? Então, eu até brinco, às vezes as pessoas, se você falar assim, vamos mudar a sua alimentação, comer mais fruta. Ai, que mulher antiga. Não tem uma novidade. Cadê a injeção? Em 2025, você falando disso, de comer saudável. Fruta, entendeu? De reduzir ultraprocessado. Pô, nada a ver. Sabe? Porque a pessoa hoje, ela tá em busca de algo mais rápido. E uma mudança, assim, a mulher quer ficar... Agora quer ter uma massa muscular absurda que não é fisiológico do corpo feminino. Não adianta, ela não vai conseguir. Ela pode se rasgar na academia, mas a gente não vai chegar num nível tão baixo de gordura e alto em massa muscular sem tomar um negocinho. Não tem. Então, o mundo mudou.
a gente tem que... O nosso trabalho aqui, acho que é muito esse, tá? Conscientizar. Pra ver se a gente consegue mostrar. E por outro lado, tem muito A profissional verdade. que cede aos desejos, eventualmente com fins... Eu acho que essa força financeiros. sempre existiu, né? Não sei que... Aquela história, quem é o ovo ou a galinha? Eu acho que esse mercado sempre existiu o ser humano quer coisas rápidas e atalhos. Sim. Então, eu acho que é um pouco da nossa natureza para muita coisa. Mas eu concordo com você que a gente tem que ser a voz, ou que os profissionais, então, que vão prescrever isso, mas que façam com a consciência de também, já que você vai vender um pacote de canetinha, alguma coisa, mas coloca então o acompanhamento nutricional. Mínimo, né? Coloca um educador físico na sua clínica, né? Sabe, assim, pelo menos oferece, né? É igual você vai no... Eu tô falando do McDonald's aqui, eu não tenho nada contra o McDonald's, né? Mas é só o meu exemplo. Até o McDonald's se adaptou. Colocaram o McCafé na frente do negócio. Verdade. Colocaram salada lá no cardápio. Frutinha. Colocou lá... Verdade. Então, assim... Sim, até isso. Então, eles continuam vendendo fast food. Isso não vai acabar, né? É o fast food. Tem o fast fashion, Sim. o fast body, tudo bem. Mas coloca no seu cardápio, na sua clínica, no seu serviço. Eu acho que a gente tem que falar também para esses colegas. Oferece isso. O paciente não quer? Ok. O paciente tem direito de escolher o que ele quer para a vida dele. Ponto. Você não tem que dar sermão em ninguém. Sim. Mas está aqui, ó. Tá aqui, eu recomendo que você faça esse tratamento, tá aqui, eu recomendo que você vá no nutricionista, eu recomendo que você vá isso aqui. Tá aqui na minha clínica, ou então tem meus parceiros, ofereça. Eu acho que isso sim é profissional, tá? Já que essa maré, esse gênio não vai voltar para dentro da lâmpada, então... Concorda? Acho que as canetinhas não vão. Não vai sumir. Tem muito benefício, tem muita gente estético beneficiada. vai acabar. Não vai. Não foi vai usado. acabar. O anabolizante se for usado, mas assim, agora tá não vai muito, acabar. né? Tipo... Não sejamos também hipócritas. Olha, se surgir um político que falar que vai proibir, esse cara não vai ser eleito nunca. Não, some com ele. Não some com ele, vão sumir com ele. Então, assim, a sociedade aceitou isso como certo. E eu não estou aqui para discutir o que é certo e o que é errado. Eu acho que, ok, se a sociedade quer isso, o que nós, profissionais, podemos fazer para orientar esses pacientes. Também eu brinco, né, que excesso de picaretagem, mas assim, não vamos vilanizar a medicação. Tem milhões de pessoas que se beneficiam. E obesidade é um problema que tem que ser combatido. Diabetes, obesidade. Tem isso é fato. Seu papel absurdo. Foi assim, divisor de águas, eu acho, hoje, essas canetinhas, né? Sim. Como aconteceu, acho que na urologia, em relação ao Viagra, né? Conta pra gente, como é que foi? Você estava na faculdade? Eu sou uma geração antes do lançamento do Viagra, mas eu tenho várias histórias. Quanto que foi? Porque o Viagra tem 25 anos, eu acho. 25 anos já? Eu tenho 20 anos de formado, então eu devia estar no meio da... Na faculdade, né? Acho que foi isso, eu também estava por aí. Eu entrei em 2000, você entrou que... Na faculdade? Em 98. Eu entrei em 2000, então o Viagra foi isso. E o Viagra, na verdade, ele foi pesquisado inicialmente para tratar uma condição chamada hipertensão pulmonar. Era uma condição cardiológica, e aí eles davam altas doses de Viagra, 200 miligramas, que hoje usa de 25 a 50. Então era 200 miligramas. E aí eles viram no estudo que até controlava essa tal dessa hipertensão pulmonar. Só que 80% dos pacientes tiveram um efeito colateral. A gente brincava, o nariz sangrava, né? Então, entendedores entenderão. E aí, 80% dos pacientes relataram esse efeito colateral de ereções. Aí, a indústria viu que aquilo, foram estudar, foram para os ratinhos, e viram que tinha um tal de uma enzima que é responsável por destruir o vasodilatador, que é o óxido nítrico. E aí eles viram que o Viagra bloqueia essa enzima. Então, para quem está assistindo, aquela ideia de que você tomar um Viagra vai ter uma ereção imediata, não. O Viagra ele só bloqueia a enzima. Se não tiver estímulo, não acontece nada. E aí eles vieram, e foi o Viagra, né, a Pfizer, que ganhou milhões, é um blockbuster. O Viagra acho que ainda é uma das medicações mais vendidas no mundo. E nessa época teve aquele mito de infartar com Viagra. Sim. O que acontecia? Lembra, era uma população que estava sedentária, sem ter relação, sem fazer nada de atividade física. Aí o cara tomava um Viagra e ia fazer uma graça. O quê? Relação sexual e que é atividade física. Claro. O que acontecia?
infartava. Preparo. Exato, não tinha preparo. Mas ele ia infartar se ele andasse de bicicleta, ele ia infartar se ele fizesse nadasse uma raia de natação. Não é que a droga fechou a coronária ali na hora. Não é, né? é que ele não era apto para fazer atividade física, ele estava prestes a infartar. Tava cansadão já, não estava mais... Coronária entupida. E aí teve muito. Então muita gente tomou o Viagra clandestinamente. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, antes de prescrever esse tipo de medicações, se o paciente tem fator de risco, a gente pede para ele fazer uma esteira, passar no cardiologista, ver se o paciente não está hipertenso. Ou seja, eu tenho que ter o mínimo de cuidado de ver se ele não está prestes a infartar. Né? Se ele já é ativo ou não. Eu jamais prescrevo um Viagra para um paciente que só fica no sofá sentado. Não pode, né? Então você tem que avaliar o paciente antes. E aí foi uma revolução. Aí depois quebrou a patente, vieram outras medicações, mas realmente foi uma droga revolucionária, assim como o omeprazol foi para úlcera de estômago. Tinha muita gente que operava. Lembro, verdade. Cheguei a pegar. A gente pegou essa época, eu e você. Que a gente passava visita, era estudante, e tinha enfermarias de pessoas com o estômago operado. Tirava parte do estômago porque furava a úlcera. Bizarro pensar nisso hoje, né? Você não vê mais essa cirurgia hoje. Acho que nem... Sim. Deve ser exceção da exceção da exceção. Exceção da exceção da exceção da exceção. Um medicamentozinho. Um medicamento, o omeprazol. E o omeprazol praticamente varreu a cirurgia de gastrectomia do mapa hoje. Eu acho que essas medicações aí, semaglutida, tudo, talvez não vão varrer a cirurgia bariátrica, mas tem ajudado, né? Vai diminuir bastante, eu acho. Sim. Vai diminuir bastante. Ou talvez vai tirar da cirurgia pessoas que realmente não precisariam, né? Porque estava tendo também uma superindicação, buscando qualquer coisinha extra ali para virar comorbidade e ser classificado como um paciente que realmente precisaria, né? Não super obeso, mas obeso com comorbidades, que aí já vira Então, a gente acha que vai se equilibrar, né, com o passar dos anos em relação a essas drogas que vão chegando. E isso aí são, como você falou, blockbusters, né? Mas uma hora a gente eu acho que isso aí vai chega no equilíbrio. Agora, na nutrição, eu acho que a gente tem um caminho ainda para avançar. Mas você não acha que também está tendo uma conscientização maior das pessoas estão procurando mais? Sim, eu acho que a rede social está trazendo isso. Tá, né? Por mais que a gente vê também pessoas inventando dietas milagrosas e, né, mentindo, mas você vê muitos profissionais orientando o básico, porque o básico precisa ser falado, as pessoas não sabem. Parece que pra gente falam assim, reduz o ultraprocessado, sabe aquele biscoito que você come, aquele biscoito recheado? Ele te faz muito mal. Não come mais ele à tarde, come um pão com ovo, sabe? Parece bobo pra você que é profissional. Pra pessoa, não é. Às vezes ela não entende. Ela fala, mas é só 5 biscoitinhos. 5 biscoitinhos daquele ali já tem umas 600 calorias. E ela não entende porque ela engordou. Ela fala assim, mas eu como só 6 biscoitos à tarde. Eu queria te perguntar, eu tô vendo muito essa questão, a turma tomando refrigerante diet, agora virou... ranço que eu tenho disso. Virou agora, tipo, você não vê mais... Né? Não precisa nem mais beber água, só refrigerante, o que né? aconteceu? Qual que é o efeito Passou a ser algo quase bom, né? Isso é uma moda de Instagram, gente. Eu acho um absurdo. Até nos hospitais agora, você abre a geladeira, lá só diet ao consumo de refrigerante. Sabe? É assim, não tem calorias. Como se a alimentação, gente, como se nutrição se resumisse a calorias. Ninguém mais pensa na qualidade, né? Tem uma linha que hoje a gente até fez um outro podcast aqui antes, né? Falando de prevenção, de câncer, enfim. Tipo assim, é uma linha que se preocupa com a qualidade do que você está comendo e não apenas contar calorias. Sim. Se você se alimenta com qualidade, você tem saciedade, você para de beliscar, você tem saúde, você tem disposição, né? Agora, todo mundo fica com aquele negócio. Troque o seu suco por... Vocês já viram isso? Troque o seu suco de laranja pela Coca Zero, porque o suco de laranja tem 100 calorias e a Coca Zero... Eu tava vendo uma coisa, isso aqui, o consumo, eu vi isso, que aumentou o consumo de bebidas diet e também, isso foi uma coisa boa, a diminuição de bebidas alcoólicas. A molecada também tá bebendo menos. Isso é uma coisa eu boa. já li. Já leu isso aí? Tá uma crise nos bares, porque também isso é legal. Isso é legal. A turma não tá saindo mais, o adolescente já não quer mais, não isso sai, é legal. não vai na balada não mais, tem não tem mais balada, night. E ninguém bebe. Isso então, eu acho incrível. Como mudou, né? Na nossa geração, a moda era encher a cara, né? Até a gente pegou a época que podia fumar dentro da balada. Sim, Você chegava lembra em disso? casa No avião. Chegava podre. Na balada. Chegava, sempre tomava uma beliscadinha assim, garoto. Você ia olhar, era uma bituca de cigarro ali, que alguém tava
Pegava no seu braço. Minha mãe achava que eu fumava. Eu falei, mãe, eu não fumo, mas essa roupa tá cheia de... Mas você fumava, né? Sem eu fumava, fumar. né? Sim. Mudanças geracionais, né? Enfim, tomara que não surja alguma outra coisa. Quer dizer, tem surgido, né? A gente tem visto o vape aí. Esses pendrives gente. que surgiram como algo... Muitas coisas boas e muitas coisas Sei, a sensação que eu tenho que às vezes é que o universo conspira de alguma maneira assim que... seus humanos espertinhos, vocês estão parando de beber, Então vamos fumar vape. Vamos botar outra coisa pra vocês, sabe? A gente vai se equilibrando ali nos pratinhos, porque, enfim, não é tão simples. A gente quer coisas que dê prazer, enfim. Um pouco da questão do cérebro, né? O lance da dopamina, né? De você procurar. Mas eu estava falando que a questão da dopamina não é tanto sobre a droga da alegria. Na verdade, ela é a droga que controla a ansiedade. É interessante isso. Eu li um artigo sobre a dopamina, exatamente isso. Você pode liberar a dopamina de várias formas, né? Comendo, fazendo atividade física. Tem até pessoas que se infligem a dor, né? Para liberar a loucura. Enfim, outro aspecto patológico da coisa. Mas essa questão de você procurar essa calma, essa ansiedade na dopamina. Então, a gente, toda vez que sai muito do nosso eixo, a gente sempre vai procurar alguma coisa, entre aspas, para se acalmar. Alguns vão se acalmar na espiritualidade, outros correndo, outros comendo, outros fumando, outros bebendo, outros socializando, outros... You name it, né? Fazendo carpintaria em casa, alguma coisa, mas essa válvula vai escapar em algum lugar. O seu trabalho é direcionar para alguma coisa útil para você e para a sociedade. Então, acho que esse é o meu ponto. O ser humano naturalmente tem essa ansiedade, né? Essa inquietude, né? Nós temos. Isso não vai acabar da nossa raça, né? Eu sei que a inteligência artificial aí... Onde que você está desaguando, no seu caso? No trabalho ou na atividade física? Como é que você tá? Atividade física, eu tento equilibrar 3 vezes por semana. Boa. Eu jogava tênis, meu menisco arrebentou aqui, eu tô fugindo da cirurgia. E aí, mas esse ano agora eu opero. Começo do ano eu vou operar, a cirurgia simples, mas a recuperação é mais chata. Então tem que ficar sem pisar, tudo. Depois que a gente faz 40, né, meu amigo? Não sei se eu tava muito afim de fazer isso, mas eu tenho que entrar. E não é só isso, eu fiz depois também, né? É a parte mais chata. Que você tem a cirurgia em si e tudo mais. Depois eu fiz 3 vezes por semana, tudo na minha rotina. Então eu tô pesando isso, mas eu tenho que voltar, que é o que eu gosto. E adoro, tecnologia, adoro isso aqui. Assim, assistência hoje é o que toma 80% do meu tempo, os pacientes, né? Então, tempo de trabalho, fora a família, né? 80% do meu tempo. Mas eu sempre deixo ali 15%, 20% para explorar novas ideias. Então, assim, eu adoro ter esse ócio criativo, assim, de deixar minha mente aberta para aprender coisas novas, sabe? Pois eu já reparei isso há muito tempo, né? Lá no AC Camargo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz também, que ambos trabalhamos, e às vezes a gente se cruza lá, troca uma ideia. E isso é muito nítido para quem te conhece, que você é um cara inquieto. Inovação está na tua veia. Então você, além de excelente médico, enfim, muito capacitado, você tem ido também para um braço de criação de cursos, né? Como é que tá isso? O que te estimulou aí para esse caminho? É mais um trabalho para você, mais coisa? Cara, sabe que eu até recomendo aqui para quem está assistindo. Em 2015 eu comecei a ler sobre produtividade. Eu estava nessa transição do consultório, em que eu dividi o consultório com um amigo, estava no hospital lá no AC, e eu tinha os pacientes fora e a minha secretária ficava no consultório, separado. Então, a gente não ficava fisicamente próximos. E eu precisava ter alguma coisa de organização. E eu me incomodava muito com aquela agendinha de... mas e aí, se ela passar mal, se ela pedir demissão? E até o telefone do eletricista estava lá. Ou seja, essa é uma informação que não era da clínica. Eu sempre me incomodei com aquilo. E aí eu comecei a estudar um pouco de produtividade. E apareceu no meu feed lá, na época, uma metodologia chamada GTD, Getting Things Done, que é um americano, chama David Allen, e o cara é um best-seller. Depois você pode digitar GTD, a arte de fazer acontecer, traduzida para o português. Basicamente, a ideia é muito simples. A maioria das pessoas usa o cérebro de forma errada. Usa o cérebro para tentar armazenar as informações. Então, e isso, conforme o mundo é tão acelerado, ele vai te deixando muito ansioso, muito estressado, porque você não consegue recuperar aquela informação muito rápido.
E, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem processar os inputs que elas recebem. Por exemplo, pintar o quarto do meu filho, programar a viagem para Chapada, estudar um artigo não sei o quê, gravar o podcast. E trocar a lâmpada do banheiro. Onde é que você põe tudo isso? Tá? Primeira coisa, onde é que você põe tudo isso? Essas informações. O que é uma tarefa que você tem que fazer em 5, 2 minutos? O que é um projeto? E o que é uma coisa que você vai delegar? E o que é uma coisa que você tem que arquivar? Então, o David Allen, ele propõe um método que é muito simples. Literalmente, você vomita tudo que tem na sua cabeça, põe num cestinho. Se você é mais digital, use uma ferramenta digital. Se você é analógico, post-it, põe tudo num saquinho. Tira tudo que você tem para fazer e tira da sua cabeça. Que ele chama de capturar. Capturar, aí depois você processa, organiza e toma uma ação. Executa. E o grande problema na execução aqui, as pessoas sentem que elas não executam. Por quê? Porque como isso aqui é uma bagunça e nem está aqui fora, está tudo aqui dentro, quando ela está fazendo uma tarefa e ela precisa rapidamente mudar para a tarefa B, o atrito cerebral é tão grande... Vai procrastinando. E vai. Dói. E você o quê? Aí você quer a dopamina. Você quer a dopamina. Porque o atrito para você estar aqui no modo gravar podcast e depois resolver trocar a lâmpada de casa, vou pegar uma tarefa mais complexa. Por exemplo, continuar escrevendo o artigo que você estava escrevendo. Só que, puta, onde é que eu coloquei aquela referência? E o e-mail que me mandaram, a editora que mandou? Puta, peraí, que me mandaram. Tá onde? Tá no meu e-mail? Tá no meu... Foi no WhatsApp que mandou? Para você sentar e continuar de onde você parou, o atrito é tão grande que você fala, puta, não dá. Porque você já gastou toda... A gente tem ele fala que é o capital da atenção. A gente acorda de manhã e a gente tem um copo de atenção, assim, ó. Esse copo é finito. Você pode beber essa atenção devagar e distribuir em várias caixinhas no seu dia. Às vezes você gasta tanta atenção tentando resolver as coisas que você chega aqui no final do dia esgotado. Você não rende nada. Você não fez nada. E você não fez nada. E você não anda. E as pessoas acham que começar e terminar tem que ser um evento contínuo. Tipo, eu sento e termino. Não é assim. Você vai movendo pequenas partes dos projetos. Só que você tem que olhar isso. Você tem que ver isso fora da sua cabeça. Então... respondendo a sua pergunta, as pessoas perguntam, como é que você faz tantas coisas? Eu falo, cara, na verdade eu só tiro as coisas da minha cabeça e eu tenho um sistema que eu fui montando que faz sentido para mim. Então, quando eu quero recapitular uma informação, eu sei onde eu guardei. Eu tenho um quadro, tenho um arquivo, tenho uma coisa. E quando é uma coisa que eu não vou usar agora, eu sei onde eu vou guardar. Então, é como se você tivesse sua escrivaninha ali e você vai lá e pega a informação rápido e fácil, sem atrito. Então, quando você tem vários processos, você um dia vai ter um sistema. E aí você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não existe multitasking. Não é, a gente não faz coisas ao mesmo tempo. A gente faz umas coisas de cada vez. Então, acho que isso me estimulou, respondendo a sua pergunta, a compartilhar isso com os meus colegas, porque eu vi, quando eu olho para o lado, para meus colegas médicos que têm excelente formação, eu sou um privilegiado, eu vivo no meio de caras assim, nível internacional, e às vezes eu vejo que o cara na vida do consultório dele, privado e tudo mais, ele podia estar aqui, mas ele tá patinando. Tá patinando aqui. Mas é que só tá faltando direcionar aquela flecha ali pro lugar certo. Organizar. Isso pode ser aplicado também em outras profissões, na vida de quase todo mundo. Qualquer um. Vou dar um exemplo para você. Eu estou programando uma viagem, né? Agora fim de ano, tá com a minha esposa e tal. E a gente tem nosso quadro, a gente tem um quadro lá, eu uso um programa que é o Trello. A gente tem um quadrinho lá, que é o Trello. Simples. E a gente colocou lá, né? Roteiro, passagens, hotel, tal. E aí a gente vai colocar... eu vi esse hotel legal, jogo lá, jogo no Trello. Hotel, jogo no Trello.
Aí, final de semana agora, ela vai chegar do Rio. Hoje a gente vai pegar, vai estar no sofá provavelmente no final do dia. Vamos ver. Deixa eu ver o que você colocou. Gostei desse aqui, gostei desse aqui, gostei desse aqui. Porque antes ficava onde? Ela me mandava no WhatsApp. E se perdia, uma confusão. Coisa simples, dia a dia, tá? Organização básica. Ela me mandava no WhatsApp. E, o que você gostou desse? Você gostou desse? Dá uma olhada aqui. Porque ela tava com tempo naquele momento. E eu tava atendendo. E vice-versa. Às vezes eu tô com tempo. Por exemplo, agora ela tá no congresso no Rio. E eu tô tranquilo aqui, né? Aí eu vou ver alguma coisa que é da viagem, posso até mandar no WhatsApp, mas eu joguei lá no Trello. Quando a gente chegar no momento de ter essa discussão sobre, e aí, vamos escolher hotel? Pode estar sendo uma mesa, tomando um vinho. Abre aí, vai. O que você escolheu? Gostei desse. Não, esse aqui não, está caro. Vamos fechar? Fechou. Fecha esse, aí onde é que eu vou colocar o recibo do hotel, o voucher? Na pastinha. Depois, passagem de avião. Coloco na coisa, avião. E tá lá. Eu vou ficar preocupado onde que tá as coisas do hotel. Sai buscando nos e-mails, eu vou viajar. Vou viajar. Boa. Chego na viagem, vou abrir aqui meu método digital, né? Pego meu celular, pego as passagens aí. Voucher. Vamos fazer o check-in. Pegou tudo, você trocou e-mail. Quem que é o cara, sei lá, do bug? Sim. Pequenezas, entendeu? Mas vai pro lugar certo onde você consegue acessar. Tá lá, eu vou só acessar isso daqui 2 meses. Sim. Mas eu já guardei no lugar certo. Já guardei. Então eu não preciso ficar preocupado de... onde é que você colocou a reserva do hotel? Você já está lá. Por quê? Esse projeto é meu e dela. Agora você imagina. Um projeto nós 3, um projeto eu, minha secretária, vocês, a secretária de vocês. Gravar podcast, por exemplo. Vocês que também são produtores de conteúdo. Sim. Cara, o que a gente vai produzir? Põe lá o seu inbox. As suas ideias. E vocês... vão jogando ali. Eu gostei dessa arte aqui. Isso aqui que é uma matéria bacana. Você joga ali. Você não vai engajar agora. E aí você acaba o problema da tela branca, que é o grande problema. Você chega, eu não tenho criatividade. Não existe criatividade e inspiração. Não existe isso. Então, tô sendo extremo. Talvez o Leonardo da Vinci aqui, um gênio. Mas se você não é um gênio incrível que vai deixar sua marca na humanidade, não tem inspiração, existe organização, existe você chegar para engajar numa tarefa e tá lá fresh, energizado, nem que seja para você tocar 20 minutos aquele projeto. Peraí, deixa eu ver os títulos aqui, eu já vou mandar fazer o texto, tá. Carol, dá uma olhada para mim se você gostou. Aí você marcou, quando você tiver o tempo, você vai lá, Gui, não sei o que, vamos trocar tal coisa, olha, vê essa arte aqui, gostei, ficou legal, fica a pauta para você, tá, faz isso, tá. Tá bom, esquece. Quando vocês vierem para gravar o próximo episódio, Sim. Abre o Trello aí. Vamos ver o que a gente... gostei. Suspende, vambora fazer isso. Você entende? Então... eu comecei a usar o Trello alguns anos atrás. Ninguém tá fazendo propaganda pro Trello. Tem vários, vários programas nessa linha hoje. Que eu uso o Trello mesmo. Mas programa de organização, produtividade, tipo o Trello, por exemplo, eu descobri através do Bruno. Sei lá, 6 anos. Acho que foi antes da pandemia, trocando ideia, conversando com ele e outros colegas. Porque ele sempre foi... ele sempre foi desses caras assim que descobria as inovações antes de todo mundo, muita organização. E você acha que essa sua praticidade, organização, busca pela excelência, assim, no fluxo das informações, isso reflete na sua assistência também? Total. Eu sempre... Sabe que o meu mote é o seguinte. Se eu estou fazendo uma coisa que é repetitiva, eu sempre me pergunto, sou eu que tenho que estar fazendo isso ou alguém tem que estar fazendo isso para mim? Primeira coisa. Tá, se alguém que tem que estar fazendo isso, eu contrato. Se não, sou eu, então eu tenho que automatizar. E um dos segredos que eu acho que eu consegui engajar muito no consultório foi desde sempre, antes de ter inteligência artificial, eu já tinha as minhas máscaras de atendimento. O que eu quero dizer? Paciente veio, câncer de próstata. Eu já tenho, no meu prontuário eletrônico, toda a consulta estruturada. Os exames que eu tenho que pedir para um paciente com câncer de próstata, eu já tinha uma pastinha. E aí, o prontuário já estava praticamente quase tudo preenchido. Eu só ia colocar algumas lacunas. O que acontecia? Eu ficava 70% do tempo interagindo com o paciente, conversando, desenhando, gosto muito de desenhar na consulta, examinando, e praticamente 30% era o tempo escrevendo. Fazer o pedido de exame, aquelas coisas. Hoje, com a inteligência artificial, é 90-10. 90% eu não escrevo mais nas consultas, eu tenho um dispositivo que grava com a inteligência artificial, ele vai gerar numa forma estruturada a consulta e vai fazer um relatório para o paciente sobre o que a gente conversou. Então eu já entrego na consulta. Eu vi isso, é demais. É demais. É demais esse fluxo dele. Então assim, a consulta
Os pacientes até acham que eu tenho uma memória incrível, mas não é isso. Mas porque eu estou prestando atenção ali na... Isso pro paciente é tudo, porque às vezes o médico nem olha pra gente. Não. Tem uns que não tem nem habilidade com o computador, fica catando as letras. É terrível, né? Pego os exames, leio todos os exames, porque ao ler o exame, ao ler o laudo, ao ver as imagens, ao comentar, eu verbalizo pro paciente e ao mesmo tempo a AI está capturando. Sim. Então eu estou fazendo duas coisas. Vou dar um exemplo. Seu João, vamos lá, vamos ver seus exames, depois de conversar. Olha, esse aqui foi um ultrassom que você fez no dia... Foi 25 do 10, agora é recente, né? Olha, próstata aqui 30 a 40 gramas, pouco resíduo na bexiga. Olha, essa parte está ok, vamos ver os outros... E eu vou verbalizando os exames e explicando para o paciente, durante a consulta, o que é relevante. Lógico que eu não vou ler o hemograma... Sim, subitem por subitem, lógico. O que ele vai entender, né? Eu vou verbalizar para ele o que é importante e o que eu quero registrar no prontuário. E eu acho importante registrar que algumas pessoas podem enxergar essas nossas atitudes, no sentido de automatização, como apenas uma maneira para acelerar a consulta e com isso gerar mais consultas e atender mais e ganhar mais. E me parece que é o contrário, né? Cada vez que eu tenho tido mais contato com essas tecnologias, a sua consulta se torna melhor, mais produtiva, você consegue olhar mais no olho da pessoa e, no fim das contas, você acaba atendendo o mesmo número de pacientes, porque você quer... A qualidade ali. Qualidade. E eu acho isso importante, né? Sabe o feedback que eu tive dos pacientes? Porque é muito comum, acaba a consulta, quando a consulta ela acaba, na verdade, 10 minutos antes do final. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o médico já está deixando aqueles 10, 15 minutos ali para saber se o paciente... se eu tenho alguma dúvida... Mas eu já dei a conduta, eu já sei o que eu vou fazer, né? Não é... E ainda tem 10 minutos. Então, nesses 10 minutos em que eu já capturei as informações, eu desligo aqui a gravação, a AI já está rodando no fundo, já está no fundo, e nesse intervalo eu estou pedindo aqui os exames, que isso aí não é automatizado. Então, cada paciente eu vou pedir um tipo de exame. Obviamente não dá, né, para padronizar tudo. Tem algumas coisas que você consegue padronizar. Não, eu sempre me lembrar daqueles médicos antigamente, acho que nem existe mais. Só marcava com... Os marcações, e tinha uns que tinham uns carimbos assim. Exames, você chegou a pegar esses caras? Peguei no pronto-socorro. O cara tinha... Você já viu isso? Os caras produziam uns carimbões assim, com a lista já. Todos os exames. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Não era individualizado. Não era individualizado. E aí, no final da consulta, eu já entrego com o timbre do consultório um texto, que aí eu reviso, claro, explicando para o paciente numa linguagem clara, sem termos técnicos, ou explicando termos técnicos, o que eu falei para ele na consulta. Olha, na nossa consulta falamos sobre isso, 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 minha impressão diagnóstica é tal, 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 segue a sequência dos próximos passos. Primeiro, você vai fazer o eletrocardiograma e o raio-x. Segundo, passar com o seu cardiologista. Terceiro, fazer os exames laboratoriais. Retornar em consulta para definir a data da cirurgia. Então, ele leva aquilo para casa com o que foi conversado. Então, essa é a forma de você tornar a tecnologia invisível e o atendimento mais humano. Então, acho que humanizar, na minha visão, essas são coisas que eu ponho na prática. Então, tudo que eu posso encurtar meu tempo aleatório e dedicar mais tempo para produzir o conteúdo, para mim é valioso. Editar os vídeos, ter um estúdio na minha clínica, são coisas que eu fui otimizando o tempo, porque eu tenho as mesmas 24 horas que todo mundo, entendeu? Então, e aí os processos, eu acho que essa é a minha curiosidade, de tentar olhar para uma coisa que acontece e olhar e falar, peraí, o que acontece primeiro? Tá, mas o que você precisa primeiro para acontecer isso? Não, tem que ter isso, isso, isso. Então não adianta fazer isso se isso aqui não tiver pronto. Não adianta, né? Não adianta. Ou é uma coisa paralela, ou são coisas paralelas. Então, e aí, quando eu vejo a coisa clara na frente, aí eu vou e monto o processo. Seu fluxograma. Monto o meu fluxo. E aí é over and over and over. Repetir. Bacana. E aí vai numa esteira. Mas parece complexo, mas se você olhar em todo o sistema que a gente montou hoje, o princípio é o mesmo. São aplicados a coisas diferentes, mas é o mesmo princípio básico. Bacana. Por exemplo, esse podcast aqui, a gente gravou. Uhum. Depois vocês vão publicar, vocês vão me mandar o link. Sim. Certo? Ok. Quando vocês me mandarem o link, provavelmente eu vou estar, tô atendendo. Eu vou fazer um post desse podcast aqui. Então, o que eu vou fazer? Na hora que vocês me mandarem, o Guilherme vai me mandar aqui, eu vou pegar lá no meu Trello, no meu quadro de publicações
a fazer e já vou colar ali. Quando eu tiver um tempinho, eu vou entrar na minha AI, vou pedir para a AI ler o conteúdo e extrair baseado no meu prompt do que eu quero comunicar com a minha audiência daquilo. Perfeito. Aí eu vou lá e vou publicar nas minhas redes sociais, no meu blog. Por que eu vim aqui? Por que é importante para a minha audiência assistir esse conteúdo? A gente falou de saúde, falou de produtividade, a gente falou de emagrecimento, falou de um monte de coisa, um conteúdo rico. Mas eu vou engajar isso no momento adequado. Mas eu não vou ficar rodando na nossa conversa. Sim. Cadê o... Sim. Indo, voltando. Cadê o link, né? Clicando nos arquivos. Clicando nos arquivos. Não vou, Você eu vai ganhar já sei onde eu vou. Eu já sei onde eu vou. Os assessores te odeiam, hein? Assessoria digital. Então, eu já vou lá e pego e faço. Porque aí a padronização, o prompt que eu vou usar, já é um prompt que vai extrair o texto de uma linguagem que eu quero. Por exemplo, eu quero uma linguagem mais profissional, sem jargões médicos. Então, eu já setei tudo isso. Né? Eu quero uma linguagem A para o meu blog post, eu quero uma linguagem B para o LinkedIn, eu quero uma linguagem C para o Instagram, mas do meu jeito. Então, isso já está pronto. Economizei o tempo ali. E você vai comunicando. Quando você vê, juro composto. Sim. Você fez um monte de coisa, parece que você faz muito, mas não é. A roda está girando ali. Bruno, você está dando uma aula de saúde mental no final das contas. Mental, é verdade. Porque eu entendo que as pessoas estão procrastinando e estão surtando porque elas não conseguem fazer isso. E aí elas também não conseguem fazer nada. Elas se alimentam mal, elas não treinam, elas não fazem o que elas gostariam no trabalho, não lêem um artigo. Burnout. Então, assim, Burnout. Porque está usando a ferramenta cérebro de forma errada. O cérebro não é feito para armazenar coisas. O cérebro tem uma coisa chamada memória RAM. Você vai ter a memória com o seu HD. Você vai lembrar coisas da sua infância, quando você tinha 5 anos de idade, na casa da sua avó, do seu avô, o cheirinho do café. Isso aí tá tatuado em você. Você não precisa de nada para gravar disso. Mas fora os seus filhos, as coisas, suas memórias, isso aí você está no seu HD. O cérebro é para isso. É para guardar memória, para guardar lembrança, para guardar cheiro, experiência, amor, abraço, lágrima, tristeza, para guardar isso. Então, mas ele não é uma ferramenta de guardar dados. Ele é uma ferramenta de execução. Então você tem que engajei. Então você tem que ter as coisas na frente e pegar a frutinha mais baixa. A gente não quer pegar a fruta lá de cima. Então qual que é a tarefa que eu tenho que está mais fácil de fazer agora? Que eu tenho aqui, eu estava esperando vocês aqui agora. Estava esperando. Aí eu tinha umas mensagens ali com os orçamentos para aprovar. Eu já vi tudo que estava pendente. Eu falei, ok, sim, não. 5 minutos. Ali. Não foi um sofrimento, tava ali, né? Tava ali. Já foi. Então, já resolvi, porque eu estava com o meu celular aqui. Porque coisas que eu sei que eu vou resolver em 2 minutinhos. Então, eu já matei. Entendeu? Vim aqui, bater um papo com vocês, vou almoçar, depois tem outras coisas para fazer. Então, eu não fico sofrendo. Sim. Com onde eu guardei. Cadê? Sim, organização é tudo. Fluxos e cada um tem o seu jeito. Outro jeito, eu tô falando demais, né? Não, por favor. Eu tô aprendendo muito aqui. Esse podcast. Outro jeito. Depois pegar. Olha, coisa simples. O que é GTD? É você lembrar do que importa no momento certo. Todo mundo faz isso. Minha esposa falou assim, Bruno, você tem que levar isso aqui amanhã, que é o documento para vigilância sanitária do consultório que eu assinei. Você tem que não pode esquecer, porque o fiscal vai amanhã. Não posso esquecer, tá assinado, não pode ser digital. Tá, importante. Tô em casa, falei, cara, cansado, vou esquecer, certeza. O que eu pego? Chave do meu carro. Boa. Coloco o documento aqui e põe a chave do meu carro aqui. Boa. Isso é GTD. Aplicado às pequenas coisas. Eu atrelei o documento. Não tem como esquecer. Eu não vou sem carro, concorda? Qual que é a chance de eu esquecer de ir de carro? Esqueci que eu tenho carro. Fui de Uber hoje. Não tem. Não tem chance de esquecer. Então eu pego o documento e coloco em cima da minha chave do carro. Isso é GTD. Todo mundo já faz isso. Nas pequenas coisas. Só que as pessoas não têm que conseguir, né? Elas têm que montar sistemas de coisas que elas vão lembrar no contexto adequado para fazer aquilo. E a organização ela vai ajudar nesse sentido. Então, isso aqui é GTD, nada mais é do que isso. Lembrar do que te interessa na hora certa. Agora, você imagina,
Se ela tivesse me dado esse documento, eu tivesse largado em qualquer lugar, larguei, Já era. deixei em qualquer lugar. E aí amanhã eu lembro, quando eu saio de casa atrasado de manhã, puta, cadê o papel? A Lígia já saiu, ela não me atende. Onde é que você deixou? Onde é que não sei o quê? Ai, já surta logo Cortisol cedo. lá em cima, cedo. Aí então você sai, aí esqueceu o documento, volta, trânsito. Acabou o seu dia, cara. Você já saiu todo contaminado de adrenalina ali já. Que você esqueceu o negócio. Ela, com razão na sua cabeça, pô, eu te falo que você não esquece, por que você não lembra, por que você não... Então isso... Entendeu? Faz sentido pra vocês? Ou tô viajando? Se um paciente chega pra vocês e aí... Tipo, é 1 hora de consulta? Mais primeira ou menos. vez, uns 50 minutos, 1 hora. Articular né? Quando plano Aí, você, antes de falar, por exemplo, ele foi te procurar porque tá com problema de ereção. Tá? Aí você... Tá bom, vamos conversar, doutor. Foi você que procurou, não, aqui. Vamos conversar, Pedro. Você, como é que tá a sua vida? Como você tá dormindo? Pra depois chegar exatamente no problema de ereção. Tá. Ao invés de já entrar falando, tá com problema de ereção, toma esse aqui, não sei o quê. Sim. E aí você, com todo esse seu conhecimento, dá uma aula pra pessoa e que vai impactar no problema de ereção. Sim. Você faz isso já? Faço isso. Gente, Mas é assim... a medicina, assim, que todo mundo gostaria Mas de... o que eu tô falando para vocês aqui é o que eu, assim, faço mesmo e converso. E porque tenho tempo para fazer isso, porque eu não tô preocupado em escrever no computador. E outra, e quanto mais, aí que tem, e quanto mais você treina, mais você vai ficando expert naquilo, porque a narrativa, a oratória, Sim. você entende também... É olhar o que ele está preocupado, quais são os valores, o que ele quer. Então, aprender a ouvir também. Por que ele te procurou? Então, você tem que sentir. Tem paciente que é mais assustado, tem o desconfiado, tem o medroso, tem o ansioso, tem o que não fala nada, que você tem que tirar de dentro dele. Tem o que não para de falar, ele não te dá margem para falar. Então, você tem que encontrar um momento sem ser grosseiro. Então, às vezes, eu vejo, tem pacientes que chegam lá e eles precisam de 15 minutos... Eu já entendi. Não adianta interromper antes. Deixa rolar. Ele quer falar. Quando der um espaço, jogar, e aí eu começo a direcionar a consulta. Mas aí é consultório, aí é feeling, aí é conhecer. Aí é o conhecer gente, né? Claro. Tem que ter experiência mesmo. Experiência. É a senhorinha de 80 anos, 70 anos que chega com as filhas e as filhas preocupadas para não falar para a mãe que é câncer. Então você tem que, né? Olha, dona Joaquina, então, olha, tem uma inflamação, essa inflamação ela está crescendo aí no seu rim. Então você não falar, dona Joaquina, tem um tumor no seu rim, esse tumor ele vai crescer, a senhora pode ter uma metástase, e isso pode ameaçar a sua vida, a senhora pode morrer sangrando. São pequenas coisas que a gente vai... Tem um pouco de formação pessoal, né? Também, isso, né? Mas é cirúrgico. Você vai notando pelo retorno que as pessoas te dão, o quanto esses aparentemente pequenos detalhes fazem diferença. Eu lembro muito quando uma paciente, não sei de onde ela era, em outro estado do Brasil, ela ficou impressionada porque eu saía da minha cadeira, saía da minha sala, ia até a recepção e chamava pelo nome, apertava a mão. Doutor, preciso te dizer uma coisa, de onde eu vim, o médico... fica lá sentado, às vezes nem abre a porta, só chama, grita, entra aí. Então, tem muito da formação pessoal, da educação pessoal, mas também você vai aprendendo, né, a lidar com o ser humano. Acho que se o cara quer lidar com saúde e não tem esse tipo de capacidade mínima de tratar bem o ser humano, também está na área errada. Está na área errada. A medicina, a área da saúde, a gente lida com bem precioso, né? Então, e aqui não estou sendo... querer parecer bonzinho não, mas é que realmente é um serviço que, cara, você mexe com uma coisa que tem que ter muito cuidado, muito critério para você indicar as coisas. E eu acho que com o passar do tempo, tenho só 44 anos, mas eu já tenho 20 anos aí de estrada, o cirurgião ele passa, o médico, eu posso falar do cirurgião, né, por várias etapas. Tem a etapa da descoberta, que tudo para você é novo, qualquer cirurgia é diferente, tudo é encantador, tudo é brilhante.
Aí depois, em cima disso, você começa a ver as histórias de sucesso, as histórias de tragédia, você começa a descobrir as pessoas que você admira, quem são os mestres que você não admira, o que você quer ser, o que você não quer ser. Aí depois você entra na fase de curva de aprendizado, e aí é a fase que você quer se desafiar. Então você começa a operar melhor, você começa a desenvolver, você começa a ficar vibrando com a cirurgia com maior complexidade, com maior desafio, tá, lá. Chega uma hora que também você descobre que você não vai resolver tudo, você se decepciona, você se arrepende de ter indicado. Putz, se eu tivesse... Não foi um erro, mas putz, não acho que não era... Podia ter outro caminho, podia ter ido para outro caminho. Assim, você foi bem intencionado, você avaliou, naquele momento você achou que o julgamento era correto, mas o paciente evoluiu de uma forma que você não esperava. E aí eu acho que com o passar do tempo, você vai entrando numa fase que você começa a perceber que o mais importante é quem você não deve operar. Boa. Quem não... É muito mais triar quem você não deve tratar do que você é muito preso no guideline, que são os manuais, né? Sim. Você tá ali, não, pô, é o manual. Não, o manual fala que são 3 drogas, e se eu não fizer 3 drogas, meus pares vão dizer que eu não tô fazendo a melhor conduta correta. Mas aí você começa a ver que tem um paciente que está ali na frente, ele não vai aguentar 3 drogas. Por que eu não começo com uma, depois e se ele aguentar, a gente faz outra? Por que a gente não vai mais devagar? O que vai mudar isso? Mas não está escrito no livro que você pode começar uma e depois fazer outra. Não está escrito no livro, mas... Entende? Entendo. E isso é uma coisa que tem tido muita discussão, né, entre nós médicos, porque os hospitais, enquanto instituições, né, que, claro, tem que prezar pela saúde, pela segurança dos pacientes que usam aquele local, né, dos nossos pacientes que a gente aloca ali naquele ambiente, eles são corresponsáveis por tudo que acontece também. Uhum. Então tem havido, né, a tal da protocolização de tudo dentro da área da saúde, né? De certa forma que o médico, o cirurgião, o médico que queiram ou não, eu sei que às vezes gera discussão com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o nutricionista, porque o médico se acha o dono, mas é que legalmente o médico vai ser o principal alvo se algo der errado com aquele paciente. Sim. Então a gente tem que realmente impor um certo, sabe, ali uma posição, porque quem vai responder legalmente lá no final das contas se der problema é o médico. O hospital também, mas o médico vai estar junto. Dificilmente esses outros profissionais acabam entrando em processo. Então a responsabilidade é muito grande, sabe? E essa protocolização elimina eventualmente esse lado do conhecimento, da experiência, né? De você ajustar. Mas são coisas que... É importante, lógico, para ser um filtro também, para evitar pessoas que às vezes querem tomar condutas... esdrúxulas. Né? O protocolo ruim. Exato. Barato para economizar para A, B ou C. Então, lógico, o interesse do paciente ali E é uma discussão que a gente tem também ter como classe, né? Como sociedade, porque os custos da saúde só aumentam, a população só envelhece e, bom, a gente tem que ver o que é, até onde o Estado vai na assistência, até onde a sua assistência privada vai e até a partir de quando você, sua família, tem que arcar com aquela responsabilidade. Então, o que é da sociedade, o que é dos seus acordos privados com as suas empresas que contrata e o que é responsabilidade da sua família, sua. Sim. Né? Então, é uma discussão que vai longe. Agora, Carol, a gente tem o Bruno aqui por um pouco tempo, né? Eu queria voltar um pouquinho no tema da urologia, porque se o Bruno ele entende de tudo. Vamos chamar ele de novo. Se a gente deixar, ele fala de tudo com muita propriedade. Então vamos voltar um pouquinho aqui para câncer de próstata, vai. Brunão, dá pra gente dizer como é que é o câncer de próstata para a pessoa leiga que hoje tem acesso a muita informação e ao mesmo tempo desinformação por aí na internet? O que de fato pode ser considerado? Vamos lá, vamos ser direto. Existe fator de risco para câncer de próstata que pode ser que a pessoa pode evitar alguma coisa que ele possa fazer para que não tenha, ou pelo menos diminua o risco de câncer de próstata? Eu vou colocar assim, que são 2 blocos de fatores, os evitáveis e os que a gente não tem controle e os que a gente tem controle. Então, os que a gente não tem controle, fator de risco, idade,
Quanto mais velho, mais risco de ter. Ancestralidade, então pai, irmão com histórico de câncer de próstata. Mutação genética, 2 genes que aumentam o risco, BRCA1, BRCA2. Homens de raça negra têm mais risco do que os caucasianos, que têm mais risco que os hispânicos e que têm mais risco que os orientais. Então, não sabemos o motivo, mas é uma observação populacional. Os orientais têm muito menos incidência de câncer de próstata, tem muito câncer gástrico. Né? Tem muito câncer gástrico, esôfago, gástrico, mas eles têm uma incidência muito baixa os índios também têm uma incidência muito baixa de câncer de próstata. Legal isso. Então, assim, a gente não consegue explicar totalmente ainda essa questão genética. Então, esses são os fatores que a gente conhece e pode controlar. Outros fatores que estão associados à síndrome metabólica, né? Então, aí entra esse estilo de vida. Então, eles não são fatores determinantes, mas eles estão associados. Então, o obeso, ele tende a ter um processo inflamatório crônico, o sistema imune dele é mais baixo. O obeso, ele sofre um viés que é: você tem um homem de 70 quilos com uma próstata de 30 gramas e um outro de 160 quilos com a mesma próstata de 30 gramas, certo? Uhum. Então, 30 gramas de próstata vai produzir X de PSA aqui e aqui, certo? Uhum. Só que o volume de sangue desse indivíduo é 1. E o volume de sangue do indivíduo de 180 quilos é outro. Sim. Quando eu doso o sangue, eu vou ter a falsa impressão de que o obeso tem um PSA mais baixo do que o paciente com o peso normal. Então, os obesos têm o efeito dilucional do PSA. Então, geralmente, os obesos descobrem o câncer de próstata um pouco mais na frente. Porque quando o PSA altera, na verdade, ele já está muito alto. Quando você corrige. Olha que detalhe importante. Ele já está muito alto. Então, o obeso tende a ter o câncer mais agressivo por questões da imunidade, cortisol alto, imunossupressão e um viés de timeline no momento da detecção. Então, tem essa característica aí do PSA, obesidade. Tabagismo não está muito associado, não tem nenhum estudo que associe o tabagismo, mas tabagismo é só próstata, porque o resto é esôfago, bexiga, rim, doença coronariana. E geralmente o tabagista tem um estilo de vida. Bom, não quero estigmatizar ninguém, mas geralmente né? Mas né? Não é uma pessoa geralmente que está né? Então, assim, tem uma questão aí, tá ansiedade e tudo mais com o tabagismo, mas o tabagismo pode estar também associado. Então, não existe uma bala de prata. Tipo, eu tenho pacientes que são triatletas, não tem histórico familiar. Eu vou operar agora um paciente de 45 anos, praticamente a minha idade, com câncer de próstata, descobriu no check-up da empresa. Então, a gente está vendo também uma incidência maior de câncer de mama, câncer de próstata, colo retal, em pessoas mais jovens. Então, eu acho que é o estilo de vida muito plástico na nossa... Aqui não é plástico, graças a Deus, mas a gente... né, café... quente, plástico. Eu realmente não... Já tem estudos que mostram a presença de microplástico no testículo, né, microplástico no pulmão. Então, eu acho que a gente é muito exposto a produto químico também, e na dieta, conservante. Então, acho que isso vai interferir. Eu acho que é isso de fator de risco que eu poderia listar para você, né? Então, não dá, por isso que a gente rastreia. Porque é uma doença frequente. Para fazer rastreamento de uma doença, ela tem que ser muito frequente na população, ela não pode ter sintoma e ela tem que ser curável. Então, por exemplo, adianta eu rastrear numa população uma doença de sangue rara, deficiência de fator 3, por exemplo? É muito raro, a gente vai ter 1 para cada 2 milhões. Então, você não vai fazer um rastreamento populacional. Faz sentido. Adianta eu rastrear uma doença que causa sintoma? Por exemplo, uma pneumonia. 90% dos pacientes que têm pneumonia vão ter sintoma. Eles vão ter tosse, catarro, calafrio. Então, não preciso rastrear populacionalmente. E a doença tem que ser curável. Adianta eu fazer um rastreamento de uma doença que, mesmo diagnosticada, ela é incurável, uma doença neuromuscular que o paciente não tem cura, inviavelmente ele vai desenvolver e vai morrer. Então, o rastreamento populacional ele só faz sentido se a doença preenche esses 3 critérios. Frequente, assintomáticos e curável. Então, próstata entra nessa categoria. Então, por isso que a gente rastreia. É por isso. É impressionante. E outro ponto que eu não queria perder a oportunidade de conversar com você, para você trazer essa experiência aí muito grande, que é o avanço da tecnologia no tratamento do câncer de próstata. Aí dá um outro. Exatamente. Dá um outro. E eu vejo muita postagem sua, muito conteúdo seu, e vejo também nos hospitais que é o uso do robô. Hoje, você diria que o uso do robô hoje dá para dizer que é essencial? Foi uma mudança
de paradigma o tratamento do câncer de próstata antes e após a robotização da cirurgia? Vou quebrar em duas partes a sua pergunta. Uma para fazer a manchete aí. O robô de hoje vai parecer uma calculadora daqui 10 anos na frente. Sério? Já está assim o avanço? Vai parecer uma calculadora HP, que a gente fala, nossa, como é que vocês usavam esse Motorola aí em 2025? Tá, esse é um ponto. Segundo, em termos de avanço, a cirurgia robótica para câncer de próstata, a gente tem que quebrar em 3 partes. Cura do câncer, sangramento e a recuperação funcional. Então, em termos de cura do câncer, não, a robótica não aumentou a chance de ficar curado quando você compara com uma cirurgia aberta. Então, mesmo um paciente que vai fazer uma cirurgia aberta, a chance de ficar curado é igual a um paciente que fez com robótica. Tá? Até aí é a única diferença, é a única semelhança. Na página 2, a gente tem menos sangramento na robótica, menos tempo de internação, menos dor e a recuperação mais rápida da ereção e da continência. Então, a viagem do paciente é melhor. Então, esse é o avanço da robótica. O robô de hoje, ele simplesmente é uma extensão do braço do cirurgião 100%. Então, não existe nenhum movimento automático. Então, às vezes, o público em geral pode achar que existe algum grau de automação, mas nada mais é do que se eu mexo minha mão aqui, o robô mexe ali. Se eu quiser furar um lugar errado, o robô fura um lugar errado. Ele não me avisa que não vai aí, não corte aqui, o tumor está aqui. Nada. Ele simplesmente, você é um cirurgião braço treinado, mecânico. Se você é um bom cirurgião, você será um bom cirurgião robótico e conhece a anatomia. Ponto. Por que eu afirmei que vai ser uma calculadora? O que a gente está vendo hoje é os algoritmos de inteligência artificial funcionando como uma espécie de GPS. Isso está vindo já. De GPS no intraoperatório. Então, no intraoperatório. Então, poder identificar em tempo real onde que está o tumor, onde estão os nervos da ereção, se o cirurgião está fazendo muita força ou pouca força, onde que ele pode melhorar os movimentos, onde que ele teve movimento parasita desnecessário. Né? A inteligência artificial hoje já no congresso esse ano em Las Vegas, um protótipo diminuindo a fumaça, porque quando a gente ativa o bisturi, o tecido gera fumaça dentro da cavidade abdominal. Então, o seu auxiliar vai aspirando essa fumaça. Então você usa ali o bisturi, gera uma fumaça e o auxiliar aspira para o cirurgião conseguir enxergar. Já uma AI que olha a cena e tira o pixel, suprime a fumaça. Nossa. Entendeu? Então, ela estando lá. Mesmo ela estando lá, ele tira o pixel branco da fumaça e substitui pelo pixel do que está atrás. Do que está atrás. Então, assim, pequenas coisas, pequenas melhorias. E agora assisti, inclusive ontem estava vendo no Summit que aconteceu da NVIDIA, que é a maior produtora de... que placas aconteceu agora. De vídeo. Eu estou lembrando lembrar a cidade aqui, acho que foi em Londres, mas apareceu agora, tá? No meu feed do YouTube, onde eles estão tocando healthcare. E uma das coisas é uma parceria com a Johnson, já com um robô, com inteligência artificial, e eles estão fazendo uma plataforma para o escaneamento do corpo do indivíduo, para que a cirurgia seja realizada, treinada pelo cirurgião em um ambiente virtual. Então, qual que é o racional? Simulação. O paciente vai fazer a cirurgia, por exemplo, eu opero muito rim, próstata. Então, você faz a ressonância, um exame de altíssima resolução, então tem que aumentar também a resolução do que é capturado. A AI captura o dado e anima o movimento do intestino, identifica o que é intestino, o que é coração, o que é pulmão, o que é o rim, o que é a circulação, e cria um modelo numa realidade virtual do paciente. E aí o cirurgião, antes de operar o paciente, ele vai para a sala de simulação, entra no console e a visão é como se ele estivesse na sala mesmo de cirurgia, entra e já treina a cirurgia antes de operar o paciente. E isso abre margem também para um dia, isso não está iminente, a própria AI executar, porque uma vez que ela já treinou 1 milhão de vezes, porque veja, sim, 1 milhão de vezes. O cirurgião vai conseguir treinar 2, 3, ele vai ficar cansado. Sim. 10 vezes a mesma cirurgia. Mas quantas vezes uma AI pode fazer a mesma cirurgia? Sim. Quantas milhões de vezes ela pode fazer a mesma cirurgia? Entende? Entendo. Então, é meio assustador ao mesmo tempo, né? Mas então, que venha para o bem. Aonde a coisa tá, para onde a coisa está caminhando, como eu falei para você, o robô de hoje vai parecer uma
calculadora em menos de 10 anos, porque a capacidade de processamento dessas coisas é inimaginável, incalculável, né? É incalculável. Os caras colocaram... eu estou falando de outra coisa aqui já. Nada, pode abrir parênteses, tranquilo. O parênteses foi a computação quântica. Eles pegaram um computador quântico e o grande problema na computação quântica é que você não tem capacidade de processamento para computar as variações do computador. O que eles estão fazendo? Eles vão acoplar um computador quântico em vários CPUs de inteligência artificial para fazer uma correção do cálculo. Nossa. Isso vai ficar numa central e a intenção desse computador quântico é... Por que isso? Porque a quantidade de dado que tem que ser gerado para essas coisas, tipo uma cirurgia, coisas... Muito robusto, né? O tempo de reação é milissegundos. Então, não é uma coisa que você pode dar um prompt no GPT e esperar um minutinho, ou peraí, só calcular aqui. Não. A coisa, o tempo de reação é mais rápido. Então, assim, eu acho que a coisa vai mudar completamente, assim, para onde eu vejo que está caminhando. Então, Você acha que alguns profissionais têm medo de serem substituídos, assim? É seleção natural, né? Eles vão Não ser tem- substituídos pelos que usam, né? O ser humano sempre vai estar na equação, Tem uma acredito, né? resistência na classe, assim? Eu acho que... Sabe que eu acho que a IA vai quebrar isso? Porque eu duvido que um médico... que você chegue para ele e fala assim, e se eu te desse um negocinho aqui que você só pudesse conversar com... Só precisa conversar com o paciente, você não precisa escrever nada. Quero pra ontem, né? Entendeu? Ele quer, né? Depende como você vai apresentar pro médico. Se você... A tecnologia ela tem que resolver um problema. Então, qual é o problema? Eu estou cansado, eu tenho que escrever um monte de informações e eu tenho que ver 30 pacientes. É um problema, certo? Sim. É real esse problema. Sim. Então, se você tem uma ferramenta que ajuda esse médico a não se preocupar, né, com essas questões de O capturar braçal o braçal ali, né? e deixar ele cuidar do humano, que é o que só a gente vai poder fazer, a AI, eu não quero ser cuidado por um robô, eu quero ser Não. cuidado pela minha família. Ou um Tudo robô, bem, o robô ao me- lado de um médico o aqui, robô, aquele tudo bem, bonequinho. Tudo bem, eu tô acamado, o robô vai, me carrega, Sim. tudo mais, mas eu não quero o robô fazendo carinho em mim. Eu não quero o robô me dando um beijo na testa, eu quero, né, minha família, Sim. né, pegando na minha mão. Eu não quero, não quero. Né? Me abraçando quando eu perder um ente querido. Não quero. Isso não vai mudar, é do ser humano. A gente vai continuar precisando do toque humano, acredito. Eu acho que é um ponto. Mas a gente também não pode achar que tudo não, isso aí não vai dar certo. As pessoas não eu vai. vejo ainda um pouquinho de resistência em relação. Eu acho que isso aí vai entrar Ai, forte, viu? Não tem como. Só que vai ter uma hora que a gente não vai poder resistir, né? É. Ou você vai se atualizar, ou você vai usar das Concordo. ferramentas, ou você vai ficar para trás. Não tem jeito. Não E é talvez... algo que a gente possa evitar. Não vou querer, não. Vou optar por não usar. Você falou bem, me fez pensar. Talvez essa figura, como eu falei da minha paciente, do médico cansado, puto da vida, claramente com má vontade de atender, talvez se esse médico pudesse retirar dele todo esse braçal que é a cada paciente, pedir, fazer um monte de digitação ou escrever. Claro. Porque tá O cara, cansado, né? o cara, ele é médico, ele é nutricionista, ele é ele gosta, em tese, de atender uma pessoa e conversar, bater papo, trocar ideia e se preocupa. Eu acho que pode ser isso, muito Ele tá mesmo desses cansado. médicos. Ele não tá, às fisicamente. vezes, ele está estressado, ele está exausto e ele tá refletindo Imagina, isso. o primeiro Sempre dia que ele for no plantão, ele conversou com os pacientes, ele falou, o sistema ajudou ele, sugeriu os exames, ele validou tudo mais, pediu, recebeu, conversou com as pessoas, emitiu um relatório do que foi conversado com o paciente, já integrado no sistema. Olha, seu atendimento de emergência, esse aqui você vai entrar na AI do seu plano e vai marcar um especialista, o mais próximo, baseado aqui. Tem 5 especialistas que a senhora pode marcar. Eu vou mandar um link para a senhora no aplicativo, a senhora entra em contato, tá tudo bem, não é nada urgente, mas a senhora precisa passar no endócrino, no Nutri, em tal lugar. A senhora teve uma cetoacidose diabética. Está aqui o meu relatório, está aqui meu atendimento e toda a ficha do que foi feito naquele atendimento. Quando essa paciente chegar na doutora fulana de tal, que ela acabou de ter um quadro de cetoacidose diabética, ela já leva com ela todos os dados. O paciente também tem que ser dono dos dados. Já leva com ela todos os dados. E a médica que vai receber, ela fala, olha, eu estou vendo que já é a 5ª vez que a senhora vai no pronto-socorro, a senhora está tendo crises de forma regular, o que a gente pode montar um plano? Então, o atendimento do paciente eu acho que vai ter mais sequência, porque hoje é muito picado, muito eventual.
né? Eu não sei o que aconteceu com ele fora da minha consulta. Eu não sei o que está acontecendo. Sim. Essa é uma dor que a gente tem, né? Digamos assim. E até mostrar para o paciente, olha, você no último ano, você foi 5 vezes no pronto-socorro. Não tá bom, né? Exatamente. Olha aqui, o tempo que você perdeu no pronto-socorro nos últimos 12 meses. Tem mais uma dúvida técnica, urológica ou médica, de modo geral, oncológica, melhor dizendo, que eu queria aproveitar a sua presença aqui para tirar. Eu sou cirurgião vascular, lido muito com paciente oncológico naquele momento de colocar aqueles catéteres para quimioterapia. E eu tenho percebido cada vez mais ao longo desses anos que, primeiro que muitos pacientes não precisam mais, tem surgido drogas novas. Droga oral, né? Drogas orais e tudo mais. E quando precisam, usam por muito menos tempo. Eu lembro na Camargo, era comum um paciente com 10 anos, 5 anos. Isso, para mim, é o parâmetro que eu tenho do lado, né, por não ser exatamente um oncologista, um cirurgião oncológico. Você enxerga que a cirurgia vai acabar? A cirurgia do câncer de próstata tende a acabar? A medicação, seja ela via de aplicação qual for, a gente vai chegar a um momento em que a cirurgia nem precise mais ser feita, seja ela aberta ou por robô? Eu acho que é uma afirmação forte dizer que vai acabar. Eu acho que a gente vai migrar para o que a gente chama de terapia focal, né? Que é encontrar métodos de mapear todos os focos do tumor dentro da próstata do paciente e, ao invés de remover toda a próstata só porque ele tem um foco, a gente de fato entender onde que estão os focos que vão levar o paciente à morte, por exemplo. E aí sim, já existe a terapia focal, só que hoje é um tiro cego. A gente dá numa área, mas eu não sei se na área A, B, C ou D tem outro foco. Então, eu acho que a terapia focal ela vai avançar bastante. Eu não vejo hoje ainda nenhum tratamento que trouxe resultados de grande resposta do tumor na próstata, né? Não tem ainda esse remédio. Não, claro. Pode ser que talvez a própria AI ajude a descobrir alguma molécula, alguma coisa, né? Mas tem uma frase que é famosa na cirurgia do Halsted, que era um cirurgião antigo, famoso, que ele falava assim, que a medicina vai evoluir para scalpel, né? Bisturi, needle, agulha, nothing. Né? Boa. Scalpel, needle, nothing. Então, eu acho que a gente está... Visionário. A gente tá na transição do scalpel pro needle e a gente tem um caminho ainda pro nothing, né? Tá longe ainda. Eu acho que tem um caminho ainda, tá? Pra isso. Mas é plausível, É que eu assisto né? muita ficção científica. Plausível. Eu vejo aqueles futuros longínquos. Faz sentido num futuro mais distante, mas sim. Bom, é um tema polêmico, mas quem sabe, né? Por mim, mesmo sendo cirurgião, enfim, se eu puder lá na frente evitar uma cirurgia... Não, também. Eu torço para que minha profissão acabe, não preciso de cirurgiões. Inclusive, aí eu vou me beneficiar disso, né? Que um dia eu não vou precisar. Compartilhe dessa opinião. Isso aí. Mas, Vocês Brunão... têm conhecimento para ajudar as pessoas muito além de cirurgia, né? A gente tem que parar de ver a medicina só como uma cirurgia. São 2 cirurgiões. Não, vocês têm muito mais para ajudar, para contribuir na saúde do que... Lógico, o cirurgião então não é importante. Gente, claro que não, pelo amor de Deus, né? Sim. Mas assim, o médico é uma figura que consegue, por ter autoridade, quando a gente vai no médico e o médico fala, a gente ouve. É o lugar de voz, né? Tipo... Sim. Entendeu? Então, tudo que vocês falam, a gente ouve. Tem Sim. médico que não fala, só fala mesmo, toma isso aqui, tá, tchau. Aí, a gente não ouve, é uma oportunidade que vocês teriam a mais, né, de acrescentar na vida do paciente, que às vezes alguns Concordo. não... Sim, concordo. Esse Temos que caminhar para isso. Estamos fazendo aqui nossa parte, né? Boa. Isso aí. Cunha, Sem palavras pra esse homem, gente. pelo alguma amor de coisa a Deus. mais que você lembra que a gente precise... Que a gente... Não, Você tô gostaria de indo pra perguntar? casa fazer os negócios que ele falou, pegar meu post-it. Fazer o post-it Trello. GTD, hein, pessoal? Arte de fazer acontecer. David Allen aí. Eu vou fazer o curso dele, tá? É verdade, paguei a você entrada, já- preciso pagar o resto. Faça. Preciso fazer É o pix verdade. do resto. Imersão cirurgião aí, pra você que é cirurgião que tá Faça, assistindo. que Vai legal. ter. Boa. Vai ser aqui na Inclusive, Uruon. pode divulgar, Brunão. Pô, primeiro, prazer imenso tê-lo aqui de novo. Obrigado. Tê-lo aqui, né? De novo, porque a gente se fala quase toda semana, né? Por isso Exatamente. Prazer imenso tê-lo Obrigado. aqui. Obrigada. Dar essa Obrigada. moral, como dizem, um projeto ainda Que tá começando, engatinhando e ter uma pessoa como Obrigado, como honra você é aqui é Honra é minha. realmente um prazer, não é para Muito fazer obrigada. média, não.
E, pô, se puder divulgar suas redes, seus canais, seus cursos, a clínica Uro-Onco, fica à vontade, cara. Primeiro, agradecer vocês e que você falou assim do projeto que está começando, mas assim, eu nunca liguei para essa questão de grande e pequeno, porque eu sempre me prezo por me conectar com pessoas que eu acho que essa afinidade, sabe? Essa questão de, não, pô, vou lá, cara. O Guilherme é o cara... É isso que você falou. Não, esse cara é sério. Você tá fazendo um bom médico, tá? E aí falou de você, que a gente não se conhecia. Falou, não, pô, se o Guilherme tá fazendo, eu vou lá. eu vou, simplesmente vou. Porque é reputação, é o que você constrói, é quem você é. E tanto faz se agora está começando, tem poucos seguidores, mas não é sobre isso, entende? Vai crescer, porque o propósito é bom. O propósito é bom. Então, tudo começa pequeno. É o juro composto da coisa. Então primeiro, agradecer para vocês, que não é pelo tamanho. Então, acho que quando você se conecta só com isso, você perdeu o propósito. Ah, não vou. Não importa. E as redes sociais, no YouTube, onde eu tenho mais espaço para falar das coisas que eu gosto. Lá é um canal voltado para pacientes, né, para leigos. Então eu não falo com jargões médicos. É só digitar meu nome, Bruno Benigno, aí no YouTube. É um canal que já está desde 2016 no ar. E eu sempre pego coisas complexas, tipo estudos, e tento jogar de uma forma palatável para as pessoas que chegarem no seu médico com mais informação. Então esse é o foco. Tem o site da minha clínica, né, que é a parte assistencial, que é o www.clinicaUroonco.com.br. O Instagram, que é o @dr_benigno. E eu fiz um braço agora, que é o braço educacional, que é esse meu primeiro projeto, que é o Educa Uro-Onco. E aí dentro do Educa Uro-Onco, a gente criou o primeiro curso, que é a imersão, chama Imersão Cirurgião. E a ideia é não passar assim uma fórmula, né? Eu até te falei isso. Eu até quis entrevistar quem ia fazer o curso. Porque falou, olha, eu não tenho fórmula de nada, né? Eu não sei se vai dar certo para você. Eu só vou no curso falar o que eu faço, como eu faço, por que eu faço e deu certo para mim. Então, o foco é não pegar essa receita e aplica no seu consultório, mas se inspire nisso, veja o que faz sentido no seu negócio. Você conhece a cirurgia vascular, você conhece seu paciente, você sabe, e tenta pegar o que fizer sentido e aplicar na sua prática, e faz a sua fórmula, né? Então, assim, não é uma seita, não é um método, aqueles métodos, não sei o que, 7 em 1, revolucionário. Duplique o faturamento do seu consultório. Não é sobre faturamento, é sobre que o faturamento vem, mas é sobre organização, gestão, consultório, comunicação com a secretária com o médico, secretário paciente, paciente médico, médico hospital, médico paciente. Tipo, como que a gente integra isso e todo mundo tem menos ansiedade, né? Todos saem ganhando. Todo mundo sai ganhando. Inclusive o paciente. Inclusive o paciente. O médico bem organizado. Bem organizado. Ele com percebe... a cabeça... Então ele já percebe ali falou, pô, se ele é organizado aqui, ele vai ser organizado lá dentro de mim, né? Se ele é bagunçado aqui na vida, será que ele também vai deixar tudo bagunçado lá dentro? Verdade. Sei lá, né? Sim, as pessoas devem pensar isso. Sim, faz sentido. Se ele é todo atrapalhado aqui, será que ele vai fazer minha cirurgia direito? Ele não vai esquecer o negócio. Vai esquecer o negócio lá dentro? Mas é verdade, faz sentido. Então, assim, transmitir profissionalismo também na sua vitrine, que é o seu consultório, cuidar da sua persona digital, que é o seu CRM, né? Enfim, comunicar, assim, descer do pedestal e estar ali junto com o paciente. Eu acho que jogar junto. Jogar junto, né? É isso aí. Excelente, cara. Obrigado. Nossa, muito obrigada. Eu amei. Obrigado. Mesmo. Obrigadão de novo. Obrigado. Me conta aí, me convida. Pessoal, inscreva-se no canal, compartilhe aí com a moçada e valeu. Tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau.